Alô você, começa agora mais uma vez o nosso podcast de inovação, tecnologia e engenharia, o Inova Rio. E hoje vos apresento aqui Edipo Ázaro, engenheiro civil e de transporte. Como podem notar, sentimos a falta do nosso querido Miguel Fernandes, que estaria aqui no meu lugar. Sinto a falta demais, porque tem que ser o apresentador e lembrar de todas as aberturas aqui. Mas Miguel cumpriu uma missão honrosa de se candidatar à presidência do CREA, eleições que vão acontecer dia 17 de novembro, online. Inclusive é interessante você que quer mudar o sistema, fique atento. E hoje ao meu lado, nosso querido Bruno Galdino, engenheiro eletricista, companheiro de diversos podcasts. É isso aí, tamo junto. Culpando a minha cadeira agora, né? Já tá Toma direto. cuidado, daqui a pouco eu tomo essa aí também. Hoje temos um assunto polêmico, inclusive. A primeira história que bombou do nosso podcast foi sobre realidade virtual e inteligência artificial. Das vaquinhas turcas que tinham óculos virtuais de 3D para melhorar lá a produção de leite. E conosco, então, está aqui Rafael Lanfredi, é um empreendedor, fugiu aqui a cola. Empreendedor da área de tecnologia para negócios locais. Na verdade, é um cara que desenvolve inteligência artificial, né, voltada para negócios de todo tipo de sorte aí. E veio contar um pouquinho da trajetória, né, das mudanças, das nuances que foi tendo aí na sua trajetória. Seja bem-vindo ao podcast, Rafael. Muito prazer, Edipo. Prazer falar com vocês. Rodrigo. Thaís. E ainda não foi apresentado, então não pode falar o nome, né? Então, já adiantando, a gente tentou trazer o Storm, que a gente tem saudade. Storm, você mora no nosso coração. O Storm, se a gente não chama muito ele fica triste. Ele fala, pô, vocês não chamam. Mas quando a gente chama, ele não vem. Um tema que é totalmente ligado a ele, o nosso consultor interplanetário de inteligência artificial. E eu tô falando isso não é brincadeira não, porque ele é consultor da NASA para assuntos da sonda que vai viajando entre os planetas. Então, assim, consultor interplanetário de inteligência artificial. Ele contou umas histórias aqui obscuras. Então, Storm, um beijo pra você. Esperamos você aqui alguma vez mais. É muito bom quando você tá aqui. E ao nosso lado, uma convidada de honra, que poderia ser qualquer um de vocês que está assistindo aqui, Thaís Vogel. Thaís, que é engenheira civil, designer, especialista em ambientes saudáveis com pós em gestão de pessoas, carreira e liderança, atuou como talento e inovação pelo IEL Senai e tem uma presença ativa no Sistema CREA Paraná. Thaís conheceu a gente, eu e Miguel, lá no SOEA, que teve em Gramado. Ela tinha tido acesso através do podcast do Renato Musolon, inclusive um beijo, Renato Musolon, aí, que esse podcast bombou, a gente chegou lá em Gramado, todo mundo conhecia a gente por conta do Renato, impressionante. E aí ela estava, na ocasião a gente convidou a Thaís, quando estivesse no Rio, para participar, ela chegou hoje, eu falei, chegou no dia certo, já veio sentar na mesa com a gente para tratar sobre o assunto. Seja bem-vinda também, Thaís. Obrigada. Aproveitei a oportunidade, né? Tava fazendo um curso, então... Tava fazendo nada, né? Você? Aí, peguei uma praia, né? Tentei surfar um pouquinho, mas vim fazer um curso. E já tô sentindo falta do Miguel, né? Assisto daí, eu escuto o podcast. É verdade. E hoje aqui estamos fazendo esse programa, agradecer ao Diário do Rio, a plataforma que você está assistindo essa transmissão, e ao Clube do Empreendedor, que cede esse local pra gente, o Ponzi, Rafael Ponzi, nosso querido amigo. Obrigado por isso. Rafael, a gente tem a mania aqui de já iniciar com o pé no peito. Então é o seguinte, a inteligência artificial vai roubar o espaço do engenheiro no mercado de trabalho? Do engenheiro, não. Mas... Não. Do engenheiro, não. Mas os Tá outros todo mundo empregos vai acabar com tudo, cara. Então você tá vendo, né? Continua. Eu acho que o primeiro passo, o maior problema da inteligência artificial em relação a empregos são com os empregos de base, os empregos que você tem funções repetitivas. Então, a princípio, não é para chegar na engenharia, mas sim em processos, a melhoria de processo, a otimização de resultados, a previsão de dados, isso é muito importante. Então vai virar um super engenheiro, mas não que vai substituir o engenheiro.
Rapaz, eu sempre falo isso, assim, o engenheiro, na verdade, a gente tem passado por um problema de desvalorização da classe da engenharia. E até já falei isso algumas vezes, o pessoal sempre faz piada, o engenheiro virou Uber, porque não tem mais mercado de trabalho para o engenheiro. O Rodrigo não gosta que eu fale disso, que ele fala que o pessoal bate pra cacete na gente quando eu falo do engenheiro Uber. Mas eu acho... o banho entra naquilo, né? Fale mal, mas fale de mim. Exato, né? Mas eu acho mal porque tá incomodando. Mas eu acho que é isso, assim, o mercado não tá lotado de engenheiro, pelo contrário, eu acho que falta muito engenheiro, e é o que você falou, o trabalho do engenheiro é um trabalho insubstituível, a máquina ela não consegue reproduzir, replicar esse trabalho de solução de desafios que o engenheiro traz. A máquina ajuda, né? Isso que eu ia falar, na verdade ela pode facilitar muito, mas... Você olhar o resultado para ver se aquilo faz sentido ou não, isso ainda é um trabalho humano. Exatamente. Não tem jeito. É o trabalho da pessoa que vai estar ali comandando aquela máquina. Então, mas eu acredito que ela exige aí novas atribuições, né? Para o engenheiro, novas habilidades, né? Sim. O grande desafio é saber o que perguntar. É saber como programar isso para trabalhar para você. Você sabe que eu participei, deve ter uns 7 anos, de uma palestra lá na UFRJ, que o rapaz dizia assim, a gente saiu da era da informação e entrou na era da intuição. E ele fazia palestra sobre isso. Eu fiquei me perguntando assim, era da intuição, uma parada muito jovem místico, né? Esse negócio de era da intuição. Falei, não, a gente não é era da intuição, bicho. É era do saber o que perguntar, é era das perguntas. Se você não sabe o que você pergunta, você não sabe o que você acha. Porque, na verdade, você acha resposta para todas as perguntas. Sim. Então, os algoritmos, por exemplo, do Google estão treinados para dizer sim e não se você puser o sim e não na pergunta, né? Uhum. Ele é tendencioso. Assim, a máquina começa a enganar o ser humano porque ela não está ali programada para dar a resposta certa. Ela está programada para concordar contigo. Sim. Isso você falou é verdade. A gente está na era da gente se programar para entender qual é a forma de utilizar essa ferramenta potente, a nosso favor, né? Ao nosso favor. Conta um pouquinho disso, Rafael, que tem 2 anos que você fez a... 5 anos já, passou rápido. 5? Mas olha só, é que teve 3 anos de pandemia que eu sempre desconsidero nas minhas contas, entendeu? Então, se perdeu na cronologia aí. Eu sempre desconsidero, assim, de 2020 até hoje eu já perdi na conta. Eu continuo com 32 anos, inclusive, não envelheci. Você vai ser aquela pessoa... Desde 2018. Você vai ser aquela pessoa que vai chegar com 51 anos, vai fazer o mesmo aniversário de 51, da cachaça... Durante 10 anos da sua vida, né? Não me reconheço como tal, assim, não me reconheço com 35. Conta um pouquinho, porque assim, a grande revolução, a gente, leigo, né? A gente sentiu o choque com o lançamento do ChatGPT. Sim. Mas você está há 5 anos aí nisso, né? Como é que você chegou nisso, assim, surgiu isso? Porque você não era da área até então. Não, e uma coisa que eu percebi, eu era da área de franquias, esse é um ponto importante. Por que franquia é importante citar? Você pega gente do Brasil inteiro, de diferentes áreas, diferentes formações, e eu comecei a perceber que existia um buraco no mercado brasileiro, que é justamente tecnologia. As pessoas não têm processos pré-definidos, elas não otimizam processos. Parece estranho, mas a grande maioria do brasileiro ainda trabalha de forma arcaica, igual os maias. Não tem nada de estranho. Com Excel. É o que eu conheço. Muito burocrático, né? Sim. Gosta do papel, do carimbo. Sim, e não sei se tradição, se por cultura, mas eu entendi que tinha um mercado aí, porque tem muito dinheiro na mesa, muita gente perdia dinheiro em processo, muita gente perdia dinheiro com mau atendimento também. Esse foi a nossa primeira entrada. O primeiro produto da TubeTech foi a automatização de atendimentos passivos. Por exemplo, clínica médica que ficava esperando filas e filas, lanchonetes e restaurantes que ficavam horas para responder um pedido. É aquele chatbot, né? Isso, começamos no básico, no coisa simples. Mas, em determinado momento que começou a aumentar a demanda de inteligência artificial, a gente começou a aplicar coisas realmente interessantes. Por exemplo, tem um case de uma imobiliária que ela já tem todo o valuation da cidade inteira dentro de um machine learning. Então, se ela pega um imóvel, por exemplo, para vender ou para alugar, em 30 segundos ela consegue saber quanto vale, por quanto vai alugar, qual que é a margem de desvalorização. Na inteligência artificial. Não, isso me lembrou um conselho que o Rafael me deu. Eu conheci o Rafael tem 2 semanas, né? Mais ou menos. Ele me deu um conselho e falou assim, Édipo, eu já estava meio embriagado. Mas eu decorei. Você ou ele? Eu. Ele eu não posso falar pelos outros, né? O lugar de fala é meu, mano.
Mas ele me deu um conselho que ele começou, eu falei, para pra assistir. Ele falou assim, esse conselho me custou R$2.000. Eu vou te dar de graça. E agora eu vou repassar pro pessoal aqui, né? De graça. Ele falou o seguinte, eu vou te dar um nome, isso daqui vai mudar a tua percepção sobre a internet. O que é o ChatGPT? O ChatGPT é uma inteligência artificial que teve um machine learning em cima do que está disponível na internet, que é muita coisa, né? Então, quando você vai perguntar, você tem que ir ensinando passo a passo para ele o que você quer saber para ele afunilar. Ele falou assim, não, cara, tem uma outra ferramenta que ele é zerado e você vai introduzir dentro dele o conhecimento. Cara, é impressionante. Eu vou dizer o nome no final, pra galera ficar suspensa. Assiste até o final. Pra segurar a audiência, né? Tá aprendendo aí. O seguinte, eu cheguei, fui fazer um trabalho outro dia, eu peguei um site, aí tu bota o link do site, o link principal. Pô, aí ele faz o tal do crawling, né? Ele daquele site, ele vai acessando todos os links que tem dentro daquele site, né, hospedados, e vai entrando na armazenagem dele. Vai entrando. Aí ele tem assim, insira um PDF. Tu joga um PDF, ele lê o PDF inteiro e passa a ser o conhecimento dele. No final, bicho, você tem um consultor específico para um assunto que você pediu para ele ler. Cara, lembra no colégio quando você tinha que fazer resumo de um livro? Tá pronto, porque assim, o cara escreveu, você entrega, na hora ele te cospe. Só que é muito mais potente, né? Porque você pega, por exemplo, um arcabouço de legislação, você joga ali dentro, ele não vai ser, tu tá falando de direito administrativo, ele não vai olhar pro penal, ele não vai olhar pro civil, ele vai olhar pro que você deu pra ele. E o negócio fica muito potente, né, cara? É isso que você tá falando, né? Sim, você faz um machine learning direcionado. Direcionado. Eu tenho 2 casos que foi impressionante até pra gente. Foi um escritório de contabilidade gigante, com quase 100 funcionários, que conseguiu criar um oráculo para os funcionários. Então, você vai lá e pergunta sobre a lei específica, brechas que podem ser usadas a favor dos clientes. Então, virou um oráculo para os funcionários. E também esse da imobiliária, de você poder avaliar o teu imóvel colocando dados simples em uma planilha de perguntas e respostas. Então, Exatamente. esse da imobiliária é legal que você traz como usar o IA para vendas, né? A inteligência artificial para vendas. Aí você entrou no cerne do Rafael. Já antes de, né? É isso mesmo. Então, Como como empreendedora, já fiquei curiosa para entender e como usar mais, né, a inteligência artificial para vender. Você imagina para uma construtora que precisa pegar um terreno novo e ainda tem muita margem de variação do que pode valorizar nos próximos 10, 15 anos, e você pegar dados retroativos para usar isso a teu favor. E ali você entender centavo por centavo qual que é a tua margem de crescimento, onde você pode economizar, inclusive na própria construção. Inclusive, margem de atraso, você consegue identificar antes. Saúde dos teus funcionários por leitura facial. Nossa, isso isso é meio Minority Report, né? Não, você não, fica cara. pensando assim. Não, Isso já é usado é muito. meio Minority Report. Minority Report para antecipar o crime. É outra parada. Né? Tá no caminho, né? Daqui a pouco é isso, né? Porque lá na China eles fazem isso já, que eu li, né? Que eles vão controlando a expressão da criança pra saber se ela ainda tá aprendendo, se ela tá dormindo, como é que tá a saúde. Possível. Eu fui num parque em São Paulo, um parque safari desses com meus filhos, e aí os caras, aquele padrãozinho, chega no início, tira foto para no final o cara te vender aquela foto. E no final, antigamente tu vê nos parques aquela árvore com as fotos tudo grudadas, você fica procurando. Nada, a câmera que você vem, ela já te foca no teu rosto, depois eu vi no computador, identifica. aí já tem um número da foto. Aí vem uma mulher, sendo que aí é uma mulher lá de grande que grita, 3058, tá vindo? Aí a mulher vai lá, pega. Quando você chega no local, a foto já tá na mão da mulher. A sua foto. A moto já tá, ela tá aqui, a foto de Metade vocês, do não trabalho sei o tá quê. feita. Metade do trabalho. Só tirar a outra gritando. Ah, não, o outro... Porque ele podia cuspir na tela de novo, Aí, direto, né? o outro Quer trabalho comprar? de- outro trabalho Imprime. de venda é você apresentar pra criança, que aí a criança vai falar o é. que que é, e fudeu, aí tem que comprar aquela porra, não tem jeito. E hoje poderia ser automatizado, inclusive, a mulher gritando. Ah, com sim. certeza. Identificar. Mas aí é o cerne do brasileiro. Pela minha experiência, essa era a parte mais fácil de automatizar. Muito mais simples. Mas aí cadê a cultura brasileira? Aí você perde o gostinho, né? Uma Cadê coisa a que a expressão cultura feminina? brasileira e que eu acho que pode mudar radicalmente é justamente os atrasos em reforma e construção de casas. Ah, mas isso eu quero ouvir. Que aí entra em processos, né? Porque a cultura do brasileiro é essa, né? Não acredita no prazo que você recebe do seu pedreiro.
Alguém já ouviu essa expressão? Não, mas aí o problema que a gente fala aqui é justamente esse, porque o cara tá contratando um pedreiro, ele não contrata um profissional. O engenheiro, porque o engenheiro já calcula isso. Ele já calcula. Exatamente. Já coloca 3 vezes o prazo do pedreiro. Porque a indicação da família aí dá ruim. Não, eu achei interessante, o Rafael já tá pulando o assunto aqui. Aliás, queria parabenizar o Rafael, porque foi o primeiro convidado, sem demérito algum pros outros convidados, mas eu pedi pra ele assim, Rafael, me dá um mini currículo seu. Rapaz, ele já me deu uma folha com toda a história da vida dele. E 2 folhas já de sugestão de roteiro. Vamos lembrar que Rafael foi convidado ontem, porque tinha caído a agenda. Eu falei assim, Rafael, vamos adiantar nossa agenda? Vamos. Então vamos embora. Aí ele, meu irmão, de um dia ele criou um roteiro. Eu desconfio que ele deva ter usado a inteligência artificial. E esse é o poder da inteligência artificial. Desconfio. Mas assim, parabéns, cara, porque foi assim, bem legal. E no roteiro você já falava sobre a aplicação da inteligência artificial dentro da área da engenharia, né? Sim. Cara, a Golden Gate em São Francisco, nos Estados Unidos, já tem processos, tanto de manutenção, avaliação, ver se está entrando em algum tipo de crise estrutural para poder resolver de forma antecipada. 24 horas por dia. Eu vi um síndico aqui no Rio de Janeiro, vamos trazer o problema para local. Um síndico profissional falando que a grande maioria dos problemas da Zona Sul, ali, Copacabana, os bairros mais antigos, são encanamentos que podem estourar. Cadê Miguel aqui para ouvir isso? Nosso especialista em engenharia sanitária. Por conta de muito tempo de construção, corrosão, manutenção, enfim. Os barriletes é tudo de ferro fundido. Pois é. É coisa de 80 anos. De ferro fudido, né? Hoje é isso. E vocês, enquanto engenheiros, podem dizer até mais do que eu, mas é caro hoje identificar esses vazamentos, é caro consertar. Pô, vou contar uma história. Eu comprei pro meu pai no Dia dos Pais. Meu pai é um cara difícil de presentear, porque ele tem... assim, tudo que ele quiser ter, ele tem acesso. E ele gosta de coisas diferentes. Então tem que ficar pesquisando, tipo assim... Aí eu comprei uma parada na Shopee, que é que identifica canos, né? Na parede e tal. Tu escaneia, tem cano de PVC, cano de ferro, não sei o que, papapá. Falei, vai achar maneiro isso. O último presente que eu tinha dado pra ele foi um hoverboard. Tá até hoje praticando a parada, se amarrou. Matar o velho, né? Se amarrou. Vovô garoto, porra, tirando onda. Aí eu dei. Perguntar pra minha mãe outro dia e foi, como foi aí? Ele usou, jogou fora aquela merda. Ele foi lá e rastreou. Bateu na parede, veio água na cabeça dele. Pô, também tu comprou na Shopee, né? Tu quer o quê, né? Mas foi caro, cara. Caraca, não funcionou pro seu pai, tá? Não funcionou, coitado. Eu acho que foi culpa da interface. Eu acho que não foi o equipamento, não. Mas tem muito disso. E é legal essa ponte, porque a Thaís, ela veio da engenharia civil, né? E resolveu ir para a parte imobiliária, né? Você saiu um pouquinho ali da obra e foi trabalhar um pouco do design. E ela estava falando sobre como que tem uma interlocução com a inteligência artificial. Tem uma interface até que hoje o Rafael deve conhecer, né? Que a gente utiliza, faz o 3D, aí antes da obra tá pronta, você já consegue visualizar tudo onde vai cada cano, cada parte elétrica. E o que é legal? Que essas empresas, algumas empresas que já estão começando a trabalhar com isso, elas salvam esse arquivo e depois elas entregam para os clientes. Isso. Então, depois, quando você vai instalar alguma coisa, algum móvel, alguma marmoraria, algum espelho, você já tem lá o arquivinho que você já sabe onde está passando cada encanamento, cada coisa, riscos, né? Para facilitar. Então, é bem legal. A gente falou disso, não sei se você tá, mas a gente falou disso, né? Que eu entrei num site, os caras estavam fazendo propaganda, acho que foi no Instagram. Eu consumo muito essas coisas de Instagram. E aí o cara, você bota um celular e ele faz em realidade aumentada. Ele escaneia o quadro e uma tomada da cozinha. Perfeito. E já sai com o arquivo BIM. Isso, né, arquivo BIM, Só que você consegue ver na realidade aumentada, exatamente. Vai ser excelente, cara. Só que aí ele ajuda tanto para a obra quanto depois para o cliente, que vai ter ali um as-built, né, que a gente chama. Isso. E poder tomar decisões. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você saiu da engenharia e foi pro design de interiores, assim? Porque geralmente é o contrário, né? A gente fala assim, quando o cara tem que decidir, se o cara for brabo mesmo, tiver coragem, vai pra engenharia. Se não tiver coragem... vai pra arquitetura.
Aí vai pra arquitetura. Cara... E no meio do caminho, aquele que não sabe o que faz, vai pra design de interiores, né? Como você fez o caminho inverso, você teve a coragem, tocou obra... Então, eu comecei a estudar muito sobre ambientes saudáveis. Então, hoje eu sou especialista em ambientes saudáveis e daí eu comecei a entender que era importante o design de interiores para agregar a saudabilidade junto. Então, eu acabei fazendo essa transição, mas hoje ainda trabalho com gestão de obra e gestão de projetos, que daí entra também a importância, né, do IA. Então, eu acabo conseguindo ter uma percepção diferente para conseguir integrar todas as disciplinas. Então, a né? engenharia você não abandonou? Não, até a minha empresa é engenharia e design. Não porque ainda o pessoal... eu utilizo da engenharia. Não, e o engenheiro nunca sai da gente, né? O meu olhar, ele é analítico até para fazer um projeto de interiores. Exato, eu já pego a sala, já vem ali as 10 opções de layout, assim, na minha cabeça, assim, de uma maneira analítica já. A engenharia, ela facilita para tudo, A gente fala na vida. muito isso aqui, né? Que a discussão, você não sabe o que você vai fazer, faz engenharia. Porque no ruim, vai programar uma cabeça lá sua que vai resolver para outra coisa. O Ed, olha que curioso, eu tenho um grande amigo, mentor também, empreendedor, seu Irã, que tem uma rede de clínicas de... Seu Irã é um nome de muito respeito, né, cara? Muito. Quando você bota seu, tem um estagiário meu que me chama de seu Edipo. Eu falo assim, seu Edipo era meu avô, cara. eu não tenho essa moral pra você chamar de seu Edipo, não, cara. E ele tem uma rede muito famosa de clínicas de estética e ele contrata basicamente engenheiros, porque ele fala assim, Rafa, o jeito que um engenheiro pensa é diferente de qualquer outra pessoa. Exatamente. Então, até para exercer funções que não tem nada a ver com engenharia, ele pega alguém que fez faculdade de engenharia, ele fala que a linha de pensamento, a visão, ela é muito mais raciocínio lógico. arquitetado, um raciocínio lógico. Sem contar que é mais fácil, né, de brigar com os engenheiros. Porque se eu fosse arquiteta, não ia dar muito certo. Como engenheira, não adianta. Dizer que não dá pra tirar o pilar, eu já digo, não, eu sei que dá. Não vem com essa. Eu não digo isso, não. Tá tudo independente civil, né? Fez eletricidade. Não, mas eu trabalhei com essa porra a vida inteira e muito essa parte de reforma também. Então, eu já tive discussões com... Você um queria arquiteta... tirar o pilar? Não. A arquiteta querendo fazer um bagulho... Não, porque eu sempre trabalhei com essa parte de reforma. Aí a gente foi fazer a casa de uma pessoa famosa e a arquiteta era amiga dela. Aí eu falei... Ela falou, não, vamos pintar isso aqui da tal cor. Eu falei, pô, você tem certeza? Não vai ficar bom. Eu falei, cara, não vai ficar bom. Eu acho, com todo respeito ao seu trabalho, mas eu acho que não vai ficar legal. Era chegando no sótão da casa, aí você dava de frente com um hallzinho, aí de um lado ia ser o estúdio da pessoa, e do outro lado uma área de camarim, do pessoal da produção. E ela pintou, fez em 2 tons de verde e rosa. Mas era homenagem à escola de samba? Não, cara. Não, mas faltou o mínimo, né, da inteligência artificial aí de fazer um projeto antes, né? Aí beleza, eu sou Antes de contratado. pintar, Falei, né? beleza, eu vou lá, comprei a tinta, pintou. Ficou uma merda. Pois é. Cadê o projeto? Não, aí a dona, a famosa, chegou e falou, cara, ficou ruim. Deu vontade de falar. Eu avisei. Não, pinta de outra cor, tá bom. Eu cobrei de novo pra mim, cara, eu tô de boa. Eu cobrei de novo pra repintar o negócio. Foi a famosa? É a Juliette. Mentira. Foi, porra. Que isso? Eu já ouvi essa história. Pô, verde e rosa. Ô, Juliette, um beijo pra você, vem participar aqui do nosso podcast. Ela Paraíba, cara, não tem nada a ver com a Mangueira, tipo, enfim. A Paraíba é preto e vermelho, Mas também, né? mas aí fazendo a ressalva pra arquiteta, gente boa pra caramba, sendo que, enfim, nesse quesito, mas ela trouxe um material pra gente trabalhar da Paraíba que eu nunca tinha trabalhado. Que era, não, ela é da Paraíba. Da Paraíba. Aí, que era que eles chamam lá de pó de pedra, que é um revestimento que você coloca na parede, você mistura ele e ele fica com a textura de areia mesmo na parede. Pô, muito maneiro, fica muito bonito. Eles trouxeram tudo de lá e a gente teve que aprender, fazer curso para poder passar. Muito maneiro. Não, você fez a reforma na casa da Juliette, é isso mesmo? Foi, na casa alugada. Caraca, eu tô com um amigo famoso aqui, cara. Não, mas aí ele entra o nosso lado ruim da engenharia, que a gente não sabe se comunicar, isso nunca me riu nada, a não ser história.
Mas ela já era famosa. Já tinha saído do Big Pô, eu Brother. fiz campanha pra Juliette. Juliette, pra sempre nos nossos corações. Faltou trabalhar as vendas, eu ouço né? até hoje. Exatamente. Até hoje aquela Depois a gente música do toma Chico café. César tá na minha... Aquela música do Chico César tá nas minhas favoritas até hoje, Até por hoje, conta dela. maravilhosa, né? É, pô. Minha noiva Deus me me proteja, fez Deus gostar me proteja. da Juliette. Ela me obrigava a sentar à frente da TV. Ela era genuína, eu gostava dela. Gostava muito. Mas então, Rafael, conta aí mais um pouquinho do que você acha que seria aí os desafios que a engenharia pode trazer para a inteligência artificial, o desafio que a inteligência artificial pode trazer para a engenharia. Você tinha botado aqui na pauta que existiam uns desafios éticos, por exemplo, que você poderia ter aí assimilado à utilização da inteligência artificial. O que seria um desafio ético aí dentro dessa área? Eu fiquei tentando pensar assim, imaginar. Fazendo Por aquele exemplo, desafio. se uma estrutura ela foi desenhada pela IA e validada por um engenheiro, em algum momento essa estrutura se rompe. Engenheiro. Ah, mas isso aí é você não tem a fácil, a menor culpa é dúvida. sempre do engenheiro. Mas hoje ainda se discute muito em relação a isso, principalmente em ambientes especializados. Porque até quando o engenheiro vai levar a culpa, sendo que em algum momento pode passar dos olhos de um profissional. Então, Eu acredito- você abre um parêntese. Hoje, nesse exemplo específico, você falou de um cálculo estrutural. Não é uma IA que está fazendo, Não, mas é um computador. computador que faz. Você só imputa as informações e o computador está gerando aquela resposta. Sim. Entendeu? E é O por isso que engenheiro a tá gente- ali para É por isso que a verificar gente aquilo fala, no final, a gente mas- fala muito sobre a importância de fazer algumas matérias básicas que hoje em dia o pessoal olha e fala assim, pra que você vai fazer isso? A máquina já faz pra você. Não, mas você precisa ter uma noção da resposta. Isso. Porque você Tem uma controla a ordem de máquina, grandeza, né? A sim. máquina que controla você. Então, nesse caso, assim, eu acho que especificamente dentro da engenharia, o engenheiro é responsável acima de tudo. O engenheiro é responsável até quando não é responsável. Eu já contei um caso aqui de uma besteira que eu me envolvi na época de faculdade. Tomei um sermão do saudoso Erickson, que era o nosso diretor da Politécnica, que ele Saudoso? falava... Por quê? Ele morreu? Saudoso. Porque eu não o vejo há muito tempo. Tá. Ué. Tudo bem. Eu tenho com medo agora. Eu não vejo. Um beijo para Erickson Almendra, um grande homem aí, exemplo. E ele falava, no sermão ele falou assim, Édipo, isso aí foi no meu segundo período de faculdade. Você foi naquela situação... Naquela do sermão. situação do trote. Ele falou assim, Édipo, você tem que entender que o engenheiro ele é responsável por tudo que está à volta dele. Quando você faz um prédio e o cara ele tiver errado na mistura de concreto, você que assinou o prédio, não foi o pedreiro. A responsabilidade é tua. Se alguém morrer ali, você que foi o responsável por aquela vida. Então você não pode contar com acaso. Você não pode ser um fruto de uma aleatoriedade. Até pode, mas tem que ser uma aleatoriedade muito fodida e ainda assim você vai ser o responsável. Sim. A sociedade pode ser que entenda, não, beleza, não foi. Mas a sua responsabilidade é sua. Eu acho que isso é uma coisa importante dentro do engenheiro, né? Eu não sei nem se, talvez até o médico não tenha tanto isso imbuído dentro dele quanto o engenheiro tem. A gente se sente muito responsável sobre tudo que a gente faz. E até uma discussão que a gente tem no CREA, né? No Conselho de Representação, porque por nós nos sentimos muito responsáveis pelo que a gente faz, a mídia, ela vem voraz pra cima do engenheiro quando acontece um problema. Qualquer situação. Qualquer situação. Ela não quer nem saber o que aconteceu. Tem o engenheiro, o problema é dele. E a gente fala muito que acha que o conselho tinha que fazer essa blindagem, né? O CREA, ele vê um problema da engenharia, ele vai lá e aponta dedo. E não é esse o papel dele. O papel dele é, peraí, segura aí. A gente vai dizer quem que fez as besteiras, a gente vai dizer quem que foi os culpados. Mas a gente precisa apurar. Entender as Não melhores práticas, o melhor exatamente, caminho. não é a mídia que vai pautar isso pra gente. E vem também a importância de conscientizar, né, ainda na faculdade, os engenheiros dessa questão que você tocou antes, que o IA é uma ferramenta. Exato. Né? isso. Exato. um Essa software, palavra é como muito é, chave, é um sinal, né, né? de Ele é um entender. produto. Exatamente. O grande medo é que tá crescendo e evoluindo a tecnologia e a legislação não está acompanhando. Então, em algum momento, isso pode gerar casos críticos. Esse é o receio da comunidade mundial. Falando em questão ética e de substituição também do engenheiro, que você perguntou antes, e você comentando em relação à questão da inteligência avisar quando tem, por exemplo,
um projeto estrutural, uma ponte ou alguma coisa, se começar a colocar sensores ou coisa assim, e a inteligência artificial ficar responsável por avisar a importância de algum acidente ou alguma coisa, aí sim, de quem vai pôr a culpa, né? Exato. Porque daí, nesse caso, não teria se o ela engenheiro não avisar, responsável. Existe a aconteceu possibilidade Então, dela além tomar de- essa decisão além por de que- vontade dela? Pois é. Como tomar uma decisão de manutenção? Uma decisão você de programar deixar ela cair. assim. Uma decisão de... Não, se ela tiver um machine learning, e aí ela tomar uma decisão de deixar cair, porque ela entenda que aquilo dali é o mais razoável. Aí tu tá indo pro Terminador do Futuro. A gente tá falando de ética aqui, pô. E aí vai É outro lado, tipo... Mas aí A entra... Golden Gate tá velha, tá feia, vamos deixa essa porra cair, É, vamos botar é outra. mais eficiente Aí- construir outro. Mas aí entra a questão de talvez não contratar engenheiros para fazer a vistoria periódica Sim. e substituir por algum tipo de dado, algum tipo de sensor que Exato. pode falhar em algum momento. Aí entra numa questão ética bem Exato, a visita complicada. periódica não vai poder ser anulada. Ela precisa Que é continuar. o né? mesmo problema, por exemplo, do carro autônomo que matou uma pessoa nos Estados Unidos. Conta isso aí. Eles estão responsabilizando a Tesla, que foi a fabricante, mas... E a até pessoa que se jogou na frente do carro? Pois, e até que ponto, assim... É uma crise complicada. Eu não vou tentar explanar a opinião, porque realmente tem juristas que estão há 30 anos de experiência Mas brigando por isso. traz só os dois lados, assim, só pra gente o entender. ponto é, como um carro 100% autônomo, sem motorista, que tem uma confiabilidade de 99%, ele consegue entender o que é um beco, o que é uma viela, consegue entender o que é uma pessoa, uma motocicleta, e só que por um acidente, por um acaso, uma pessoa veio a falecer. Quem que vai ser oficialmente o culpado perante a lei? Quem Vai Tem ser um o filme, fabricante. tem um filme sobre isso, não tem? Um filme? Salvo engano, era um ciclista que foi que sofreu foi- acidente. Tem um filme, se eu não me engano, chama-se Contratempo. É um filme argentino, não sei se é o Contratempo. Tem um filme que O começa espanhol, assim. Contratempo, acho que é isso. Ele começa com o atropelamento de um veículo autônomo, se eu não me engano. É verdade. Que gera um problema desses, assim. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas elas têm que ter um nível de responsabilidade. Foi o que você falou. Qual é a confiabilidade? 99%. 99% não é 100%. Sim. Mas nem do ser humano é. Não, sim, nem do ser humano é. Meu ponto é o seguinte, quem é o responsável? É o dono do veículo, não a fabricante do veículo. Entendi. Porque o dono do veículo ele deveria estar ali. Você Esse é um pode terceiro usar a ponto de vista ferramenta, interessante, né? ser autônomo, mas se ele viu que falhou em algum momento, você tem que estar ali para pegar o comando de volta. É igual o avião. O avião ele vai no piloto automático o voo de cruzeiro inteiro. Porque Mas quando- Em qualquer imprevisto ele tá lá, né? o piloto tá lá. Quando não o tem cara jeito. vende o produto, ele diz, tem Pô, pelo amor 1% de Deus. de falha. A questão é que nem você comentou, né? O ser humano também falha. Sim. E a gente sabe que o ser humano, muitas Falha vezes, muito falha mais. mais do que o IA. Mais, E daí é. entra a zona de conforto, né? Daqui a pouco a pessoa se acostuma tanto com a inteligência artificial fazendo um trabalho melhor que ela, Isso. que ela entra numa zona de conforto e começa a não ter aquele olhar atento. Você- E daí pode você entrou acontecer num- algum acidente, né? você Por entrou- haver essa falta de olhar. Você entrou num Exatamente. ponto muito interessante que eu já imaginava que isso poderia acontecer. E aí eu faço a pergunta, você acha que essa evolução vai meio que emburrecer, entre aspas, as pessoas? Se acha? Tipo, vai deixar as pessoas preguiçosas o bastante para não precisa aprender tão profundamente isso. Isso, consequentemente, vai criar profissionais bem acomodados, que não vão ter Sim. um conhecimento específico bastante para fazer essas tomadas de decisão e largar tudo na mão do computador. Aí sim, meu irmão. Aí a Sarah Connor vem e deixar tudo na mão do computador, aí ferrou. Eu acho que o trabalho mais pesado quem fez foi o smartphone, né? Tem um dado que é muito interessante, que naturalmente a gente já olha para o celular mais vezes do que qualquer outra atividade. Sim. Na verdade, a terceira maior atividade que o ser humano mais faz. As outras duas é Dormir. piscar e respirar. Só tem as Piscar duas e coisas respirar, que você caraca. faz mais do que olhar para um smartphone. Ainda. Então, esse emburrecimento, ele tá acontecendo. E o ChatGPT, ele veio para uma revolução, porque, cara, você pode testar. Ele passou em prova da OAB, ele passou em prova de medicina, ele passou em provas teóricas de física, química, português. Os alunos sabem disso. Os alunos já sabem como hackear isso, para não parecer que foi uma IA que fez. Então, todo o sistema educacional corre um risco de entrar em colapso em 2 anos. Caraca, Nossa. na minha época de faculdade, a onda Você ia voar era com o fazer ChatGPT. uma cola
em TXT para colocar na HP 50G. Eu fiz muito isso. Inclusive, graças a Deus, porque foi o que me fez passar em matérias em alemão, quando eu fui para Alemanha. Graças a Deus. Hoje o pessoal já tá com... Eu peguei as provas antigas com os turcos, joguei, digitalizei. Pô, agora tenta tu pegar uma prova de engenharia e botar no arquivo TXT. Cara, Tinha que ser, não, só lia TXT. Em alemão, tá? Tem que ser, em alemão. Tem que ser, você tem que ser muito criativo para poder botar lá todas as fórmulas, tudo ali. Rodrigo, nosso convidado quer água, Rodrigo. Vai falando muito que acabou com a seca, mas, cara, é revolucionário, né? É. E aí, O que que... Explica pro pessoal o que que é o ChatGPT. Porque quando a gente fala de ChatGPT, parece que a gente tá falando de um produto, né? sim. Mas assim, não é um produto. Na verdade, o ChatGPT é uma revolução, porque ele traz junto outros produtos similares. Ele só foi o primeiro dessa geração, né? Que na verdade vem lá o Bard, vem Sim. o Wilson, né? E tal. Mas ele, na verdade, quando você fala assim, o ChatGPT... ele passa na prova do OAB. Não é o ChatGPT que eu entro lá e acesso, né? O que é essa inteligência ChatGPT? Perfeito. O ChatGPT, ele faz parte desse machine learning que falamos. Então, ou seja, ele é uma máquina que aprende sozinho. Então, quanto mais informações você vai passando para ele vai aprendendo, reproduzindo e desenvolvendo situações. Quando o ChatGPT foi lançado, ele já estava com todo o conhecimento do mundo. Mesmo conhecimento que o Google tinha na sua base de dados, eles trouxeram para dentro de um chat. O que é um chat? É uma conversa. O diferencial do ChatGPT para qualquer outra coisa tem o lançamento dele. Histórico, ele consegue lembrar o que você conversou uma semana antes, um mês antes, um ano antes. Segundo, ele consegue desenvolver habilidades específicas. Então, você pode programar o ChatGPT para se comportar como um engenheiro experiente e fazer uma análise de uma planta, ou ele pode se comportar como um roteirista experiente de um podcast e me dar sugestões de pauta com sinergia entre a inteligência artificial e a engenharia. E dessa forma você vai conseguindo criar realmente ferramentas profissionais para que as pessoas possam usar. E isso é muito interessante. Qual que foi o divisor de águas? Ele poder vestir essa persona para responder. Não, e agora eu pergunto, a inteligência artificial vai roubar o espaço do estagiário? Olha, Se não vai roubar do Os engenheiro, meus estagiários todos já estagiário. estão finíssimos no ChatGPT, eles são ótimos nisso. essa pergunta eu vou te falar que eu me pergunto há muito tempo e para ser brutalmente honesto, eu tenho uma opinião. Eu acho que a empresa que não está focada em desenvolver líderes vai com certeza substituir o estagiário por inteligência artificial. Porque é mais barato, é mais rápido e erra menos. Ah, mas aí não leva café, pô. Ainda. O robô da Tesla agora é 27, vira comercial, né? E você vai ter Tem um o que da leva Boston café. Dynamics também, Tem. o cachorrinho. Cara, o da Boston Dynamics para construção vai ser revolucionário, porque ele realmente monta prédio, ele monta tijolo um do lado do outro. O cachorro? Não, tem um Ah, tá. humanoide. É um humanoide. Que faz dancinha e os cacete. Essa Eu coisa vi do outro repetido. dia, vou falar do ano passado, eu fui na Real Innovation Week. Inclusive vai rolar de novo aqui. 3 de outubro. E aí tinha um negócio muito legal, que era um robô dançante, né? Se você chegar pertinho do robô dançante, É uma pessoa. tem um cara ali embaixo com as artes controlando. Aí eu... Era um robô fake. Faz Fake parte nerd. Não, mas do marketing. essa da inovação parada. só acontece no Rio de Janeiro, cara. É impressionante, é impressionante. Era meio Robocop esse robô do Rio Não é, de não Janeiro. Agora, essa criatividade, acho que o robô não tem como Não roubar tem. da gente, O né? carioca é Eu acho que é o que impossível. segura, né? Impossível. Eu acho que é o que segura. Mas então o ChatGPT, na verdade, vou trazer alguns termos aqui que são termos que eu tento estudar para não ficar à mercê dessa revolução. Mas é como se fosse uma estrutura neural ali, né? De inteligência, de links neurais. O que seria o neural, né? O cara que faz... Ele entende que você tem nós e você tem caminhos de sinapses de como trabalha o nosso cérebro. Então, ele tem uma estrutura de aprendizado neural, onde ele vai trabalhando nós e ele consegue acumular informações e transacionar elas da maneira mais eficiente. Assim. Então, ele consegue entender o que cada coisa está fazendo para você poder, de fato, fazer um machine learning
E aí você... E trazendo para o português, é como uma criança que sabe aprender de forma mega rápida. É um gêniozinho, Então, é um mini se- gênio. Então, se eu perguntar uma coisa pro chat GPT hoje, e daqui 3 meses ele não vai me responder igual. Ele vai Não. ter aprendido e vai dar uma Na resposta ver- diferente. na mais verdade- completa, provavelmente. Sim. E aqui o Edipo falou, inclusive, de você poder programar um chat GPT para sua empresa, isso é muito interessante. Legal. Porque você não pega um conhecimento externo, você pega só o que ele precisa aprender. Você em alimenta relação ele àquilo. com a informação porque que você meio que manipula, né? A informação Exatamente. que ele recebe. Aí ele vira o seu assistente pessoal, com os seus valores, com a sua forma de trabalhar. Ai, que legal. E isso é É revolucionário. legal pra você que tem bons valores. É aquela coisa, né? Aí entra na ética de novo, né? Tudo que foi feito pro bem pode ser feito pro mal também, não tem jeito. Mas você falou o lance do neural, me lembrei de um caso que eu já falei aqui, acho que você não estava na mesa, de que é da tua área de transporte. Depois tu procura no Google da vida, deve achar esse vídeo, que foi quando o pessoal de Tóquio planejou a reestruturação do metrô, que eles usaram um fungo, e eles botaram quais são os pontos centrais da cidade. E botou na plaquinha os alimentos. Ah não, aqui sei lá, é um centro de saúde, aqui é o centro financeiro. E botou o fungo e ele vai criando ao longo do tempo o melhor e mais eficiente caminho possível. Eles usaram isso. É uma inteligência, é uma inteligência protozoária, sei lá. biológica. Biológica, Uma genial, inteligência né? biológica para poder refazer as estruturas do metrô de Tóquio. É bizarra a parada. E tu bota o mapa do metrô de hoje, você vê que são os mesmos caminhos. A Thaís Legal. estava falando sobre uma questão que ela desenvolve, né, que trata um pouco dessa relação da terra e do desenvolvimento. Eu estudo muito sobre o biodesign também. O biodesign é o quê? Você se inspirar na natureza para encontrar soluções. Então entra muito no processo criativo. Então você utiliza, isso é um exemplo aí também, o biomimética também, que é você fazer trabalhar com a natureza mesmo para encontrar solução que também seja sustentável, né? Perfeito. Ela estava me falando uma coisa seguinte: se o seu banheiro está a nordeste da casa, mude o seu banheiro. Senão Calma. você está alimentando a Não sua casa foi de bem merda. assim. Como é que é? Não, é que a gente entra em geobiologia, que é o estudo da Terra em relação à vida. Geo de terra, biologia de vida. Então, a gente tem linhas subterrâneas, que a gente consegue medir elas. Inclusive, quem descobriu foi um médico alemão, que a gente tem as linhas Hartmann, que Hartmann era um médico, que ele fez um estudo dentro do próprio hospital dele, onde ele começou a perceber que tinha alguns locais, alguns leitos, que as pessoas nunca melhoravam, que elas normalmente vinham a falecer nesses pontos. E daí ele começou a identificar que esses pontos poderiam ter alguma coisa e começou a fazer testes, mudar as pessoas de pontos. Aí acabou utilizando também da medição do dual hood, que é tipo aquelas, não sei se vocês já viram, aquelas forquilhas que o pessoal usa para encontrar poço Sim. antigo. Então, Sim. aquela forquilha a gente consegue utilizar também para encontrar esses pontos que a gente chama de cruzamentos. E esses cruzamentos, eles têm uma energia que vem da Terra, que prejudica muito a saúde. Então, tem diversos estudos de quanto elas são maléficas se você coloca algo de longa permanência, que a gente chama. Se você fica mais que 3 horas nesse ponto, elas vão prejudicar a tua saúde. Então, tuas células começam a se desenvolver diferente. Então, se você coloca uma cama em cima onde você dorme todo dia, provavelmente bizarro. você vai desenvolver uma doença. Bizarro. Isso É bizarro. E daí eles fizeram alguns mapeamentos. Toma, chat GPT, descobre isso. Aí agora eu quero ver ele medir isso. Agora ele já sabe, você falou. Já tá gravado. Então, assim, tem, por exemplo, aonde for o cruzamento é aonde você vai desenvolver uma doença. Se for no coração, vai ser no coração. Se for na cabeça, vai ser na cabeça. Você vai ter problema mais voltado à questão cerebral. Então, é bem legal os mapeamentos, os estudos que tem científicos nesse sentido. Na Europa, a gente tem avançado um pouco mais. Aqui na América, ainda esse processo está mais lento. Aqui, a geobiologia, ela ainda não é... ela não existe a nível de pós-graduação. Na Europa, já ela existe. Então, Perfeito. você já consegue fazer essa formação. Tudo Então, louco, é bem né, legal. Você vê que o futuro ele tem 2 vertentes, né? Tem uma vertente extremamente maquinarizada, né? De você trazer robótica para dentro de tudo.
E uma outra vertente que é extremamente naturalizada, né? Assim, você trazer a natureza para o centro Sim. do ser ali. E assim, o futuro vai ser uma briga entre esses dois, né? Por isso que eu achei interessante Duas facções, a né? gente colocar os dois assim, né? Sim. E aí eu fiz questão de que ficassem um do lado do outro, porque assim, são duas visões e que não precisam ser antagonistas, né? São duas visões que se complementam, assim. Né? E aí entra a importância da intuição, né, que você colocou antes. Da era da É intuição, né? Então ele falou do Nordeste, né? Essas linhas elas vão do norte para o sul e do leste para o oeste. Elas têm uma frequência que elas levam. Então o meu professor, ele já fez testes em lavoura, onde ele colocava a questão de, às vezes tem alguma peste atacando, né, a lavoura. Ele colocava só no Nordeste mesmo algum produto. E daí, por uns 10 metros ali, ele consegue fazer por nível de frequência dessas linhas, ele consegue tratar. Não era vento não, né? Não. Ele consegue fazer o tratamento ali de todo o Cara, terreno. isso é genial. E fazendo juntando os dois assuntos, uma coisa que eu acho muito interessante é que a tecnologia e a IA, ela vai dar a oportunidade da gente ser mais ser humano. Da gente se dedicar mais em coisas que não é repetitivo. É verdade. Muito bem Que colocado. não é o básico. A gente vai ter chance de ser mais nós mesmos, porque o que é repetitivo, o que é maçante, com certeza, hein? E esse é um desafio para o ser humano, né? Porque parece que o ser humano, em certa parte, ele gosta desse trabalho maquinário, né? E eu não preciso ir longe. A nova tendência hoje do TikTok é o NPC, né? E o que é o NPC? É o cara Uma ficar linha de fazendo... produção. Robotizado, Ele né? fazendo atividades repetitivas Repetitivo. na frente da câmera com pessoas pagando pra ele, pra só ficar ali, milho. Thanks, Rose, thanks, Rose. O cara não sabe nem o que é thank you, Rose, sabe? Aí vem, thank you, Rose. E é uma doideira. E eu tava falando assim, eu acompanho um pessoal no Instagram. O Instagram é legal que você acompanha uma opção de gente e você não sabe quem são, né? Sim. Quando você tem que achar pra mostrar pra alguém, você não sabe qual é o nome do Instagram. Sabe o nome. E você só aparece quando você menos espera, vai estar lá. E era um pessoal que faz no shopping, é muito engraçado, e eles fazem NPCs mesmo, né? Pra quem não sabe, agora eu acho que já tá mais do que divulgado, NPC é um Non-Person Character. Geralmente nesses jogos de interação, tem o seu personagem principal que você controla e tem aqueles bonequinhos que você interage, que é o computador que programou ele ali para atividades repetitivas. E aí, esse pessoal, eles fazem como se fosse, tipo assim, um NPC atrapalhando o personagem principal. Aí tá lá, os caras ficam imitando os bonequinhos andando no shopping, igualzinho os joguinhos que a gente jogava na infância, né? Que eu jogo até hoje, né? Tem uma desenho. Identifica muito. E ali era o limite, quando eu olhava, eu ria pra caramba. Aí agora eu tô olhando com outros olhos aquilo, porque a gente idiotizou, né? Assim, eu corro até risco de ser cancelado, não sei, tanto de gente tá gastando dinheiro pra dar dinheiro pra NPC, se eu chamar disso de uma cultura idiotizante, vai dizer que me cancelem. Mas é isso, de um lado a gente fala que a IA nos permite abandonar processos repetitivos para poder pensar, para poder desenvolver, para poder evoluir, né? De uma maneira intelectual. E por outro lado, você tem um movimento retrógrado e que faz todo sentido que seja nesse momento, né? Uhum. Um movimento retrógrado das pessoas que querem simplesmente ficarem vendo coisas repetitivas ou pagando outras pessoas para ficarem fazendo coisas repetitivas, né? E aí eu não sei se isso é sexual, se isso é sádico, eu não sei. Eu fiquei pensando, será que é um fetiche sexual do cara de ficar vendo aquilo? Acho que não é, que cara. tipo Eu acho que no final, porque acho que esse pessoal ele acaba ganhando muito, não é você que tá lá vendo e durante 2 horas o cara fazer aquela merda. É o cara que entra, vê um idiota e fala, vou fazer esse idiota ser mais idiota. Aí manda ele comer milho, sei lá, que porra é essa. E aí ele vê o cara fazendo isso e depois ele sai. Sendo que entra outras pessoas e outras e outras. Foi o que você... acho que o que eu vou falar entra muito naquilo que você falou. Se a terceira maior incidência de ações que você faz do dia é olhar o celular, criou aquela coisa que a gente não tinha antigamente e não tem mais, que é a parte do microtédio. Você vai num
sei lá, no consultório de qualquer médico, dentista, antigamente tinha lá as revistinhas, tinha do lado, você sentava ali... De 2 anos atrás você lia ainda. Não tinha o gibi da Turma da Mônica, sei lá, você tá ali. Fotos do evento no Hoje em dia você não Festival consegue. Gala do Copacabana Palace. Cara, Esse cara Ilha já até Caras, morreu, esse cara já até morreu, era novo nessa morreu, foto. Ilha Caras, cara. O pessoal indo pra Ilha Caras. Mas é aquilo ali, Ilha Caras, é. Tu fica... Saladinha, acho que ela nem sabe o que é Não isso. Ela tá rindo, ele só tá rindo. Deve ser algo do tempo dele. Mas é isso, você não tem mais esse microtédio, porque você tá sempre ali mexendo no celular e isso cria uma ansiedade nas pessoas muito grande. Com Não é certeza. à toa, né, que a gente Não é à vive- toa que o TikTok e o próprio Reels do Instagram, que é a cópia, não sei quem veio primeiro, é isso, Eu são sei, vídeos TikTok. rápidos e curtos. Que tu fica ali, passando ali, e quando você vê, passou o dia inteiro, não fiz porra nenhuma. E a quantidade O de algoritmo- informação, né, o também. algoritmo hoje está cada vez mais perigoso, porque antes você conseguia se enjoar rapidamente. É. Tanto que o tempo de tela do Instagram, há 4 anos atrás, era 3 horas por dia. Hoje isso dobrou com o Reels e com o TikTok, porque 6 horas. o algoritmo ele O consegue Instagram- entender o que você gosta, o que você O não Instagram, gosta. eu muito acho que ele rápido. copiou o algoritmo do TikTok. É. Porque eu lembro na época do TikTok. Eu não lembro quem que veio primeiro, Eu mas- entrava no TikTok e entrava no Instagram. O Instagram enjoava rápido. E o Enjoativo. TikTok, cara, você tinha que se policiar, porque você perdia o tempo. Ele era muito apurado. Hoje em dia o Instagram tá igualzinho ao TikTok. Foi aquilo que a gente cara. falou, é usado pro mal, é isso que a gente tá falando. É uma mudança de comportamento, porque É uma as crianças que nasceram com redes sociais, elas não querem mais ver o que os amigos estão fazendo no fim de semana, que é o princípio do Facebook e do Instagram. Exato. É você ter amigos te seguindo e vendo, cada um Isso. vendo dos outros. O TikTok veio com uma nova proposta, não vou mostrar os seus amigos, vou mostrar o que te interessa. É. E isso pode ser uma pessoa com 1 seguidor, com 1 milhão de seguidores. Se te interessar, vai aparecer na sua tela. E aí quebrou. Aí Só- só que as pessoas ficam numa bolha daí, né? Sim, Completamente. Não, claro, todo Ela só é alimentada com aquilo que ela a quer gente ver. vê hoje ao redor do mundo, é isso, porque a pessoa fica na bolha, se alimentando da bolha e ela fica... Reforçando que ela já acredita o tempo todo. Exatamente, Reforçando. você não tem o contraponto, você não tem nada ali, você está ali só consumindo aquilo que você Sim. quer consumir e vai seguindo nesse caminho. Eu vou até um passo atrás, você falou de crianças e redes sociais, que é uma coisa que eu vejo com os meus filhos. Cara, o lance do streaming, as coisas on demand, que perdeu-se aquela coisa do horário do intervalo. Muito. Eu não sei onde é que eu tava, que tava passando. Não era nem TV aberta, era TV fechada, mas sei lá, aí entrou o comercial. Tava vendo o desenho, entrou o comercial. Meu filho, passa. Eu falei, passa o quê? Passa. Eu falei, meu Pula. filho, isso é um comercial. Isso é um comercial. Tem que esperar ele acabar pra voltar Pra o ele desenho. não faz sentido isso. Não, Porra. criança já fica clicando ali, ó, achando não que faz vai, Mas na nossa, vai não passar. faz sentido aquilo pra ele. E na nossa época a gente tinha 4 canais de televisão, filho, pra assistir. Você tinha que ir. Não E era, eles não passavam o comercial do mesmo horário, bicho. Não era só, não tinha isso. Não era só. Você não Você tinha que. trocava de canal, Você não tinha que adiantava. aguentar o comercial, não. Você tinha que esperar a programação chegar no horário pra você assistir. Não, o Silvio Santos, ele sincronizava o programa dele com a Globo. Com a Globo. Então não adiantava você sair no intervalo pra ver. Ele também tava no intervalo, cara. Ele era igualzinho. Isso faz total sentido. Isso mudou o comportamento de consumo em vários setores. Principalmente a locadora. A gente, quando ia alugar um filme, a gente tinha que valorizar aquilo lá. Porque Boa. depois que você pagava, você tinha que E assistir você tem, aquele. não, e você tem 2 dias pra assistir aquele filme. Se ainda não, vai ter assistir, rebobinado. se não assistir, devolve. É isso, se o filme era ruim, você fazia ele ficar bom. E se o filme era bom, ali que você contemplava. Hoje não, hoje às vezes filme bom, você já fica na ânsia de às vezes Ninguém passar. mais tem não atenção tá pra pegando ver minha filme. atenção no começo, eu vou procurar Ninguém outro mais filme. assiste filme. Isso é uma coisa muito louca. As pessoas só assistem série. Aí elas estão preparadas pra ver série, porque é uma parada que não tem fim, né? Sei lá. O filme não. O filme, cara, via de regra, dorme-se no meio. Ninguém mais aguenta ficar 2h30 assistindo a mesma história. Sem olhar o celular, sem É fazer... cansativo. E Ou dorme. seja, a gente tá hiper motivado com essa Exatamente, dopamina. essa é a palavra. Hiperacelerado, Isso tá né? acabando com a nossa atenção. E isso torna a gente muito egoísta, né? Porque a partir do momento que o mundo gira de acordo com a sua vontade, se você tiver que esperar a vontade do outro, aí você estoura, né? É Isso. verdade. E entra em Porque- outro assunto, né? Como usar também a inteligência artificial para melhorar a saúde, né? A vida humana. Que nem no design de interiores tem
uma coisa que não entra bem em inteligência artificial, mas entra na questão de tecnologia, que é a gente utilizar as lâmpadas que imitam o ciclo circadiano. Então, eu já estou recomendando para alguns clientes colocar no quarto as lâmpadas que imitam o dia. Então, de manhã cedo a pessoa acorda, a lâmpada... Bem que ela explicou, porque eu tava aqui Já- tentando já tava- entender. Não, eu tava esperando ela terminar de perguntar. Ela falava, mas vem cá, o que é ciclo Vamos lá, circadiano? O que Ela é o ciclo Ela circadiano? explicou, ela explicou. É o ciclo do corpo humano, né? Relacionado com o sol, com o nascer do sol e o pôr do sol. Então, essas lâmpadas, elas imitam de acordo com a temperatura de cor, porque o nosso corpo, ele libera hormônios de acordo com o que ele recebe de informação. Então, se a gente tem uma iluminação que ela tá... Artificial. mesmo ela sendo artificial, a gente tem ainda as cores. Então, a gente tem, por exemplo, a lâmpada amarela. Ela vai liberar certos hormônios no teu corpo. A lâmpada branca vai liberar outro tipo de hormônio no teu corpo. Então, o ciclo circadiano é uma lâmpada que ela muda de cor ao longo do dia, de acordo com a iluminação lá fora. Essa eu quero Cara, comprar lá. é. Será que já tem no Shopee já? Não, tem várias, Ela falando isso me voltou 10 anos atrás. Meu projeto de graduação foi sobre implantação de luminárias de fibra ótica, que era justamente igual a gente tem hoje os captadores solares fotovoltaicos. Sim. Eram os captadores que aí você transmite a parte luminosa via cabo de fibra ótica, chegava numas luminárias para dispersar essa iluminação, e era justamente isso. Aí eu vi, para fazer a minha monografia, vários artigos sobre a questão de saúde em relação às pessoas que ficam muito tempo em escritório fechado, que você não ter a incidência de luz, é só luz artificial, você não tem a luz natural. Exatamente. Então, Entendeu? o pessoal Meu tem projeto foi utilizado isso, pelo também. Valdo. Valdo que- Então. foi. O Olha que legal. Shimizu. Isso, Suemitsu. Suemitsu. Então, a gente usa da Decano. tecnologia também para trazer soluções, né? Olha Então, uma coisa interessante, eu fiz para um médico do interior de São Paulo um mapa da imunidade, que os pacientes dele vão respondendo por um chatbot de inteligência artificial, hábitos e dia a dia e tudo mais, vai alimentando, e aí tem um mapa da imunidade, está te faltando vitamina por conta desse hábito, a alimentação. Ou seja, agora eu começo a entender um pouco o que é o seu negócio, e eu me lembro muito de quando eu estou desenvolvendo o meu negócio, né? Você consegue automatizar a rotina de uma pessoa. Sim. Assim, por exemplo, eu tenho a minha consultoria, então eu tenho a minha forma de escrever texto, eu tenho a minha forma de escrever um documento, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus conceitos, eu tenho as minhas contradições. Você consegue pegar o que é a cabeça do Édipo Sim. e tornar isso automático, assim, ó, Édipo, já li tantos trabalhos seus e já sei como você se comporta. Sério? mais ou menos Com certeza. nisso. E aí, se eu botar para ele escrever, hoje eu quero escrever um artigo sobre o BRT. E aí ele vai escrever um artigo. Sim. Pô, caraca, o negócio de Cara, isso tá é de E ele fora. não- é ele isso não que pergunta você se é fez com esse humor médico, também? né? Porque provavelmente ele pegou um médico que estava tratando Mas aí o trabalho foi paciente pior, de porque imunologia. Porque aí o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta entender a letra do médico já é um Nossa. processo à parte. O machine learning foi difícil. Porra, aí, esse aí. E uma coisa que eu brinco Esse aí é o da NASA, esse aí é o que o Storm tá trabalhando. E também tem aquela coisa, o machine learning ele funciona de um ponto para frente, que de um ponto para trás você tem que saber para programar. Então eu tive que ler uma porra de um livro de 500 páginas, entender o assunto para poder até discutir. Mas doutor, isso aqui não faz mais sentido assim. Porque você tem um ajuste fino, né? Claro, Você tem um ajuste fino da Exatamente, e do não negócio. dá para você confiar 100% de achar que não vai ter ajustes. E uma inteligência artificial é a pura teoria do caos funcionando, né? Às vezes o cara, ele esquece um detalhezinho e lá na ponta ele vai dar uma resposta totalmente descompensada, né? Então, assim, de fato, não adianta você pegar essa ferramenta que a gente vai falar no final do programa e jogar. É totalmente diferente quando você tem apurado e você tem aferido aí junto com você o handmade, né? Uma parada que é pra você só. Isso aqui é um robô que replica as suas ideias. E ele é o seu estagiário pessoal de fato. Ele tá do seu lado. Ele conhece mais você do que você mesmo. É quase você transpondo sua cabeça pra máquina. Vai viver pra Sabe sempre. o que é doido? Sabe o que é doido? Imagina. Hoje já tem uma generativa que copia sua voz também. Então... Imagina um psicólogo. Olha isso. Não, olha a merda. Cara. Olha isso. Pô, Imagina um psicólogo que cria uma ferramenta com o Rafael
para atender os pacientes dele. E aí ele passa a se autoanalisar através de uma AI que pensa como ele. Ó, que foda. Total. Sabe um cara que eu Vai realizar o sonho de clone. todo psicólogo, que em tese ele entra pra Ó, que psicologia. você vai falar. Pra se ó, que você vai curar, falar. né? Pra se curar, é verdade. Cuidado. Todo psicólogo entra doente bom. na faculdade. Vai realizar o sonho de todo psicólogo. De se tratar consigo mesmo. Esse tratar, é verdade. É isso, não é? É isso mesmo. É, Cara, é disruptivo isso. disruptivo. assim. Você até me... Ah, agora eu lembrei. Você até tinha fugido. O primeiro bilionário com IA do Brasil foi um cara que fez algo extremamente simples. Para, volta. Primeiro bilionário com IA. Ou seja, você tem vários já. Ah, claro. Ou teremos vários em poucos Tá. meses. Pode ser. Mas Caralho. o primeiro Tem que bilionário ser- eu posso com ser IA um lá na frente. foi um cara que fez uma coisa super simples, que eu até fiquei meio puto comigo mesmo, que eu conseguiria fazer da minha Porra. cabeça, mas eu não fiz. Ele criou uma ideia de uma IA que ela gera personalidade de pessoas famosas. Então, se você quiser pegar um conselho do Steve Jobs, você vai lá e fala com essa IA. Se você quiser falar com a Juliette, você vai e fala com essa IA. Porque ele... Aí você poria. Nossa, Olha só, aí, pensa, mentoria. pensa na discussão do Bruno Galdino com a arquiteta. A arquiteta falando verde e rosa, Bruno Galdino falando, não vai dar. Vamos resolver esse problema. Chama a Muito Juliette. bom. Vamos perguntar. Juliette Maria. Excepcional isso. Excepcional. Vou deixar a IA tocando obra lá em casa. Olha aqui, vou dizer pro mestre de obra aqui. Na dúvida, pergunta pra IA. Pergunta pra Juliette. Ela sabe o que eu penso. O argumento de venda dele é esse. Imagina você ter os maiores pensadores da humanidade Eu sendo teu lembro consultor. Eu lembro disso. Você poder falar com Schopenhauer sobre filosofia. E é Você fala simples, com né? Machado Porque de ele Assis. pega alguém que tem um trabalho vasto aí pra fazer o machine learning. Então, assim, Exatamente isso. Ele pega ali, por exemplo, Machado de Assis escreveu 20 livros, 20 obras. É muito tranquilo você alimentar isso e falar qual seria a opinião do Machado de Assis em cima de tal assunto. O Steve Jobs, ele que consegue tem centenas entender- de palestras. ele consegue entender a personalidade do Machado de Assis ou ele vai se alimentar sobre os personagens que o Machado Não, de ele Assis... consegue entender o que é personagem, o que é... Ele consegue entender? Consegue. Nossa, mas aí agora eu também é fiquei muito preocupado. subjetivo. Continua sendo subjetivo, né? É. Mas igual- é tão subjetivo quanto a gente interpretar Sim, também. com certeza. Eu É. ia dar um exemplo justamente disso. Não sei se você lembra, bastante tempo atrás, né? Quando a gente estava na faculdade, teve uma polêmica na prova da UERJ, que eles, na prova do vestibular, que eles botaram lá um texto de um autor, tava lá, tudo referenciado bonitinho, e falou, o que o autor quis dizer com isso? Pá, tinha resposta. E a UERJ deu a resposta, letra A. E o autor veio e falou, não. É verdade. Não foi isso Não que eu foi quis isso que eu dizer, quis não. dizer, Não é isso que A eu quis dizer, não. Thaís não lembra disso, mas eu lembro. Tu lembra disso? Entendeu? Tem isso. O ser humano é subjetivo, não tem jeito. Sim. Por isso que matemática Inclusive, é isso era o meu maior 2 mais 2 é 4 aqui em Meu Marte. maior problema no colégio era isso, cara. Assim, até o segundo ano, eu fazia interpretação de texto muito ruim. Eu era muito ruim de interpretação. Todo engenheiro. Porque assim, Todo engenheiro. não, porque os caras me davam texto, eu não conhecia o autor e eu falava o que eu achava. No terceiro ano eu tive uma quebra de paradigmas porque eu tive professores bons. E eles me ensinavam sobre os autores. Então, quando você tinha que entender o que o cara estava fazendo, aquele texto que você estava interpretando, você consegue se colocar no lugar do autor, Sim, né? sim. Não é você que está escrevendo o texto, é o autor. Então, quando você tem que interpretar o texto, você se põe no lugar de quem escreve, não no seu lugar. Sim. Isso foi disruptivo na minha Aí cabeça. que entra em empatia, né? Empatia, Exato. exercício de empatia. isso. O meu maior terror como que- pai é fazer, quando meus filhos estiverem na idade, o mais velho só tem 7 anos, é português, mano. Negócio de oração indireta. Falei, bicho... Cara, eu já falo pra ele isso agora, é você mais tá fácil do que parece, sozinho cara. quando for assim. Isso é mais fácil do que Eu parece. Eu não... Porra, mano. Bota no chat GPT. Ou isso. Porque, porra, Mas quando aí, você estiver fazendo derivada integral, eu te ajudo agora. Pô, mas vou te falar, eu fui aprender isso quando eu estudei alemão. Eu aprendi objeto direto e indireto no alemão antes de aprender no inglês.
Pô, antes de aprender no No português, pra você ver como é bizarro, né? Como não é fácil. Foi mais fácil aprender em alemão do que em português. É. E é igual, essa parte da gramática é muito parecida. Outra coisa interessante também é essa tradução simultânea, né? Você vê, você poder falar... Muito legal. Eu vi no podcast. óculos. Nossa, não, isso é incrível. Imagina a gente fazer Eu esse vi o podcast cara ao fazendo vivo, no sendo óculos. traduzido em grego, em alemão. E isso é algo muito positivo, né? Porque a língua, ela é um grande... Uma barreira. Uma né? barreira, exatamente. Então, Não, acho que foi num podcast famoso desses, acho que foi no Podpah, que tava aquele... Inclusive, pode convidar pra fazer aí uma mescla, Que um foi conjunto. aquele Castanhari que foi, ele falou justamente sobre isso. Esse cara é muito bom. E aí ele falou de uma ferramenta que a pessoa faz essa tradução simultânea com a voz da pessoa. É. Aí alguém na internet pegou, usou e traduziu para o inglês, ele falando aquele trecho com a voz dele. É isso E não aí. foi ele que gravou. Que pesado, Você né? pode fazer simultâneo para milhões não, mas dezenas de linguagens diferentes. Aí Espanhol, grego, eu alemão, lanço a latim. polêmica. Acabou a dublagem brasileira? O Herbert Richard É, Beatriz, já acabou há um tempo, eu acho, não sei. É. já matando Aí sabe tem qual outra... é? Tá aí, ó. Chutando o cachorro. Ó, Tá aí outra profissão vamos que pro tá no dilema ético agora. Tá tendo inclusive essa greve em Hollywood de roteiristas e tudo Isso. mais. Mas uma das coisas que impulsionaram é que alguns produtores já estão querendo que os atores assinem um papel autorizando a reprodução via IA do teu próprio personagem. Então, você imagina, por exemplo, o Leonardo DiCaprio perdeu o direito sobre o próprio rosto. Nossa. Poder ser reproduzido, poder ter Mas só o rosto, a agora é a dublagem voz com a também. voz dele em grego, em alemão, em italiano. É um direito muito Pessoal. pessoal. Mas cara. olha só, não é maneiro você botar uma dublagem com a voz do Fantástico, cara, né? fantástico. Fantástico. Não. É fantástico. Bom, É eu acho. fantástico, com Você certeza. tem a entonação Eu- real da Real, cena. é. Aquilo Então, Você sabe uma coisa- mas aí a parada. A dublagem, é porque a dublagem ela não é uma tradução simultânea. Ela é uma tradução, interpretação e situando você no local. Uhum. Entendeu? Então, você tem essa Você tem uma nuance cultural. Por do exemplo, eu negócio. lembro muito, não sei se, É engraçado não quando sei se fala tu vai lembrar gíria, né? Quando fala gíria. Exatamente. Não sei se tu vai lembrar daquele série de filme Austin Powers, com certeza ela Claro sabe que é. não, que isso. Com certeza ela sabe o que é. falar. Do Mojo, do Mojo. E era cheio de piadas duplo sentidos, que na tradução livre Pesadas, você não não. faz sentido. Eu lembro que na Eu época acho que a gente quem pode ser cancelado só de citar os quem chimpaus aqui. fazia o roteiro, quem fazia a adaptação, era o pessoal do Cacete Planeta. Massa. Eles são engenheiros Pra da FRJ. Era mesmo. Ah, é mesmo? São engenheiros da FRJ. Era bom a beça. Entendeu? Eles que faziam essa Tem- adaptação isso é pro verdade. local. Mas já pensou que doido que o futuro pode Madagascar ser? também foi assim. Aquele desenho. Ah, Aí. é. O Porchat fazendo o Olaf no... Aquele desenho, vai naquele desenho. Leandro meu filho. Hassum fazendo Aquela nova onda do Imperador. O pessoal fala que o Celton Mello, que fez a dublagem, é muito bom, foi um marco da dublagem e ele foi setorizando. Tipo, é o único lugar do mundo Mas que esse desenho fez desenho é sucesso uma coisa por que é causa tudo da dublado. setorização É que da desenho parada. já é dublado. Desenho não tem a... Então, mas aí existe uma voz de um ator americano. Ou Que tá japonês, dublando, que ou tá qualquer. dublando o Se você desenho. usar a voz desse ator, simplesmente fazer... porque não, é mas diferente aí- de uma tradução simultânea, que é um documentário ali, Sim. qualquer coisa que o cara tá falando. Sim. Você não tem que interpretar, você tem que passar A o informação. conhecimento. Beleza. É uma palestra. Show de bola. Agora eu acho que... Branquelas aqui no Brasil fez muito sucesso. Por causa da muito dublagem. pela Dublagem. É Conta da verdade. Não, dublagem, olha só. inclusive a Branquelas é um case surreal, né? É um Porque assim, sucesso. só no Brasil... E o Terry Crews é um case de gente que sabe aproveitar isso, porque o cara, ele sabe tratar o brasileiro bem. Esse é o outro caso que não sabe aproveitar, porque esse cara idiota, Em vez de bicho... ele bombar em cima disso. Cara, o cara, ele posta uma mensagem, em 1 minuto dá 100 mil curtidas e todo mundo perguntando coisas. O cara tem raiva de brasileiro. É. Olha que estupidez isso, né, cara? Um tipo de cara que não consegue surfar nessa parada. Estupidez não, né? Porque assim, às vezes o cara não precisa, o cara tem lá os problemas dele, mas não ao sei. contrário, o Bruno Mars, que é o maior artista do planeta. Isso que eu ia falar. Olha o Nossa. tanto de mídia que ele deu pro Bruninho, Brasil. o Bruninho soube arrepiou usar de uma maneira absurda, meu. Eu meu já irmão. era fã dele, hoje em É. dia eu me arrepio fã dele. Pô. Cara, o vídeo que ele fez. Fantástico. Ele Não digo nem isso, arrebentou. meu irmão. Só o fato do cara tocar evidência, meu irmão. O cara O já
Chororó foi lá no show dele, cara. Ele foi Não, assistir na absurdo. segunda vez. Mas- Mas veja o vídeo que ele fez, porque Eu vi, pô. o pessoal, todo mundo criticando, porque ele não tinha feito nada na rede social. O bicho jogou uma música. Bruninho came to Brasil, Bruninho in Brasil. Bicho, o cara arrebentou, cara. Ele parecia um amigo meu ali, que nasceu na Lapa e joga vôlei comigo na praia. Joga altinha comigo na praia, tá ligado? Pô, É foda. brotheraço. Não, mas O Bruninho já virou brother. Nunca jogou tinha comigo. A grande parada da inteligência artificial é isso, que existem coisas que eu não sabia, que ele tá explicando aqui, é muito fora da gente que não tá inserido. A gente nem não sabia que eu podia ter no meu computador um Edipo para fazer uns artigos para mim de transporte. Imagina, e eu poder vender isso. Ó, Mas é aquela parada que ele falou. Eu poderia ganhar dinheiro Se com isso. ele vai vender como? Ele vai vender uma vez, virou... Não, Mexer, mensalidade, toda hora, rapaz. pessoa. Mensalidade, pô, porque a inteligência tem que evoluir. Tem que primeiro. atualizar, né? Tem que atualizar, né? Vai ter um travar shift de pensamento. Vai travar no Edipo velho, rapaz. Porra, aí. Vende o update, né? Atualização de software. Em jogos em games, você vê muito da inteligência artificial de voz. Por exemplo, vamos ser honestos, você acha que o Thiago Leifert gravou 25 mil vozes diferentes pro FIFA? Não? Ele diz que gravou. Ele disse o contrato diz que ele disse que gravou. Tem isso. Tem Mas isso são também. coisas que você consegue entender que dá pra reproduzir, cara. Não é possível que uma FIFA ia pagar o Thiago Leifert pra ficar gravando detalhes se eu consigo fazer da minha casa com $20. Ele fala 100 palavras e eu resolvo. Exatamente, entende? Então hoje dá pra ver claramente. Uma outra coisa que ninguém fala também na música, na cultura pop, já se usa inteligência artificial a rodo que a gente nem sabe. É. De artistas pra que nem criação precisam de mais música. gravar suas próprias Mas pra vozes. criar... Ah, tá. Não é um entendi. autotune. Não, É é um- muito mais profundo que isso. Reprodução de voz mesmo, de alcance vocal e o caramba. É mesmo. É, cara, A gente tá sendo iludido. muito. Só vou em a capela agora presencial. Esquece, quero som não. A capela Pô, tu aqui, ó. falando capela, cara, aí eu sou muito velho tiozão. Meus gostos são muito de velho tiozão. Eu fui num show uma vez do Michael Bublé, aqui no Rio. Pô, mas isso é o cara... Pô, Pô, cara, assim, o Cara, cara... esse é uísque importado. esse a é- última- pô, a você me dá última- até arrepio. Eu tenho memória de com essas músicas A dele. última música, o cara canta num estádio, foi lá que já mudou um monte de nome, eu acho que agora é Joanesse Arena. A última música ele canta sem microfone, Tá zoando? Sério? com alcance, só com alcance. E eu pegando o eco da casa. Qual é a Pô, música, só pra saber? A Song for You, eu acho. Não usei essa música. Pô, é bizarro. Na minha né? playlist Tipo, ele romântica. canta a primeira parte da música, que é a música que ele encerra. É a música do Bis. Ele canta a primeira parte da música, botar no YouTube deve ter algum trecho, algum show dele. Ele canta uma parte da música, aí vai por um solo de trompete, sei lá, saxofone, que aí o cara tá no meio Do povo no lá. meio do público, aí o público se volta e vira as costas pro palco, para olhar pro cara. Quando você volta de novo pro palco, as cortinas já estão fechadas, só tá ele sem microfone. E aí ele termina de cantar a música assim. Isso a inteligência artificial não supera. né? Não supera. É porque, A inteligência artificial nunca vai fazer Porque, um assim, Fred Mercury. é isso, Não, assim, não a vai. genialidade, né? Porque a inteligência artificial, ela não sabe criar um novo, ela sabe só replicar. 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 que já Ela só existiu. replica em cima daquilo que já foi, é um copiar-colar, né? E aí é uma assim, eu preciso trazer um pouquinho para minha área astrológica. A gente tinha um programa antes, o Miguel, se tivesse aqui, ele ia estar falando. O nosso engenheiro astrólogo, Edipo. Cara, isso é um claro sinal da mudança de era, da saída da era de peixes Sim, e entrada total. na era de aquário, Era né, de cara? aquário, Assim, exatamente. tudo que a gente falou é diretamente relacionado a aquário. Todas as questões da tecnologia influenciando o homem, o dilema dos radicais, o isolamento de bolhas, que tornam as pessoas muito com ideias arraigadas ali, que brigam por elas. Toda a originalidade que tem que ser por essa mudança. Então, assim, a gente está num podcast que a gente fica flutuando aqui, né? Eu acho até que a Entre- inteligência artificial pode pegar esse teu corte e botar a musiquinha Age of Aquarius. Gente, o papo tá muito bom, tá tudo muito bem, mas o Rodrigo já veio até aqui na sala me dar um esporro, porque a gente já está
rompendo aí com os nossos horários. Então vamos encaminhar, assim, é horrível de fazer esse papel aqui que o Miguel fazia, porque eu tenho que fazer a parte chata. Eu odeio fazer, é muito mais legal ficar aqui, ó, do lugar do Bruno. Ficar só... Seria muito mais legal se a gente tivesse ativo, ela tá aqui, risada. Eu tenho um aplicativo aqui que faz aplauso. Aqui, risada, não, tem aplauso, aqui, tá aqui, ó. O Rodrigo não permite, ele falou que a gente não tem maturidade pra utilizar esse comando. Não permite. Isso é muito legal, pô. Se Mas, fosse gente, o IA, ele permitia. Aí. Tá vendo? A gente manipulava. Mas, gente, vamos encaminhar aqui, fazer as nossas palavras finais. Bruno Galdino, nosso engenheiro eletricista, reformista da Casa de Famosos aqui. Conte aí pra gente. Cara, muito maneiro o papo, muito maneiro mesmo. Sair daqui, tá devendo ainda o nome, não esqueci não. Vai falar o nome aí pro pessoal do programa, da ferramenta, mas, cara, aprendi bastante hoje aqui sobre inteligência legal, artificial. Né, cara? Isso foi uma aula. Muito maneiro, muito maneiro. A parte essa parte de realidade aumentada também, eu já conheci um pouquinho. Não sei se você chegou a ter contato, cara, na época da faculdade com o Clélio, que era de eletrônica. Ele hoje desenvolve arte com realidade aumentada. Tipo, até um nome legal pra gente chamar aqui, um ex-colega de faculdade. Claro. Pra gente conversar foi para esse meio artístico. Então, ele já fez o escaneamento de pessoas, entes queridos, que a pessoa morre e tem lá a realidade aumentada. Fantástico. Com isso, já fez de pessoa, acho que ele fez do Gilberto Gil também, uma vez, ele fez do Gilberto Gil. E aí ele bota uma Mas, pessoa uma que já faleceu pra... Não, tem isso também, mas ele também já fez uma exposição, eu acho que do Xingu, que ele foi lá, mapeou tudo, e aí foi e fez uma exposição de realidade aumentada no museu desse da vida. Bem maneiro, uma parada bem interessante. Eu tenho um amigo que ele tem um curso, ele tem um aplicativo, né, que é para crianças, e aí eles colocam isso em escolas, em colégios de primária, e aí a criança ela aprende matemática, português, enfim, as matérias básicas, mas como se estivessem indo para uma missão interplanetária. E aí eles colocam um óculos de realidade aumentada. Eu vi isso com Minecraft. injeção. E aí eles têm a palestra inicial, a gente vai chegar, vocês precisam aprender isso aqui para poder chegar lá, que a gente vai fazer essas missões tal. Então aqui aí passa o conhecimento pra galera. É a gamificação levada para um outro nível, né? Sim, isso aí. E aí ele passa a missão para as crianças, tipo mas uma matemática, tá usando pra coisa boa. Exato. Entendeu? Tá usando para você facilitar alguma coisa, entendeu? Um processo, alguma coisa assim. E aí, cara, aí tá super ok. Você falou isso, eu lembrei. Eu vi acho que um laboratório em Curitiba que dá vacina em criança. E a criança tem medo, né, de tomar vacina. E aí o cara bota um óculos de realidade aumentada. E aí tem lá uma historinha que... Vê lá, sei lá, um monstrinho, não sei o quê. E aí você vê a filmagem na tela dividida. Uma tatuagem que ele vai fazer porque ele é tipo isso. Aí a pessoa dá... Aí aparece que ficou um escudo protetor em cima da criança, a criança nem sentiu, passou e foi embora. Entendeu? Então isso é a inteligência artificial, a realidade aumentada, a tecnologia servindo pro bem. Pro bem. Entendeu? Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é essa questão do tudo é aqui, é tudo muito rápido, essa dinâmica e você não pode estar parado, você está sempre conectado, mexendo em alguma coisa, em alguma rede social. Acho que isso que meio que desfocou o pessoal, entendeu? Você sabe que, assim, a minha cabeça, ainda bem que eu não tenho filho por enquanto, sabe? Porque eu acho que a gente tá passando por uma revolução muito doida. Eu sou louco, eu quero ter filhos, mas assim, é uma responsabilidade fodida. Falar que a tendência é ficar pior. Pense num sentido, a gente tá falando que é bom uma revolução onde o cara bota uma realidade aumentada para tomar uma injeção. Mas também a gente está preparando uma criança que não vai poder enfrentar uma injeção e talvez lá na frente... Que dilema, né, essa parada? Sim. Ué, tipo, a verdade é que ninguém sabe o que tá fazendo. O que vai acontecer? É verdade, exatamente. Eu acho que a gente parou... A gente cria teorias, né? Lá naquele filme Matrix, eles dizem que os robôs entenderam que 1999 foi o ano ideal da humanidade e parou ali, né?
E a gente olhava aquilo e falava assim, isso aí vai envelhecer mal pra caralho. E não, você não vai nada. Aí hoje em 2013 a gente olha pra trás e fala assim, cara, será que aqueles robôs da Matrix não tinham razão? Irmão? Pois é. Duas provocações que eu sei que a gente tem que finalizar agora. A Lucilena Galvão, Não, como agora não. Quando ele fala que tem que encerrar, tem mais meia hora de programa. Mole. Porque ele só tá nas minhas considerações finais e tá todo mundo... Vambora, a gente vai levando assim. Liga pra ele não, deixa ele. A professora Lucilena Galvão faz um questionamento interessante, que ela fala assim, se você olhar na Grécia Antiga, na Roma Antiga, você vai ter aquele cara que carregava a charrete lá, que estava lá caminhando com a charrete. A charrete evoluiu hoje, nós temos jatos particulares que cruzam o oceano muito mais eficientes que qualquer charrete. Mas será que o homem conduzia a charrete, ele evoluiu tanto quanto o veículo? Será que o cara da Grécia Antiga ele é tão menos evoluído quanto o ser humano de 2023? Porque a gente também fica olhando tanto a tecnologia, mas se a gente não olhar para nós mesmos, nós estamos ficando para trás, sabe? Sim. Igual falando do comportamento viciante de redes sociais. E aí eu consigo ver um abismo social que vai se estabelecer muito maior do que o dinheiro, que é o do conhecimento. Você vai ter dezenas e dezenas de pessoas que não têm trabalho, não sabem nem como trabalhar, porque essas profissões repetitivas, o caixa do supermercado, o cara que pega sacola, essas profissões que são muito simples, elas vão extinguir muito rápido. E aí essa pessoa ela vai ter uma necessidade de se reinventar e nem saber por onde começar. Ali vai começar um abismo social muito grande. Então, por isso que o desenvolver a liderança, o desenvolver o pensamento crítico hoje é mais importante do que você ter realmente habilidades que são imutáveis. Hoje, o que é mutável é o que é mais valioso. É você aprender sempre, aprendizado contínuo, gerar relacionamento, networking. Isso é muito mais valioso que você aprender a executar uma função. Isso é o que o mercado diz, né? Eu acredito que a gente não sabe o que vai acontecer, são teorias, né? Mas uma coisa a gente tem certeza, que essas questões que você colocou são insubstituíveis, né? Você trabalhar a liderança, você trabalhar a questão da criatividade, da empatia, trabalhar habilidades humanas, fazer essa questão até de volta para o futuro, né? Você você voltar para o passado. Sim. E entender a importância de ser humano, porque com os processos, com a Revolução Industrial, a gente acabou perdendo muito o nosso lado humano. Então, eu acredito a pandemia, então... Exatamente. Então, acho que esse que é o lado, de alguma forma, positivo e negativo ao mesmo tempo, mas positivo no sentido de poder ter esse tempo para parar, pensar, entender o que está acontecendo, às vezes até a questão também do TikTok, né? Esse negócio fica tão bizarro de você ficar fazendo atividades repetitivas que seja ser irônico. Então, assim, você olha para aquilo... E gera até um lapso de consciência. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo nessa robotização? Eu não sei quem é o pior. Se é a pessoa que faz pelo dinheiro, porque ela tá ali, pelo dinheiro. Ou a pessoa que paga. Para aquela outra pessoa fazer. Mas pensa, mesmo que a pessoa que fez o que pagou, daqui a pouco vai passar, sei lá, uns 20 dias, a pessoa vai pensar, nossa... Por que eu fiz isso? Será que isso não gera consciência de alguma forma? Eu acho que não. Acho que nesse caso não, porque o valor é muito ínfimo. Eu acho que não, porque nesse caso acho que o valor é muito ínfimo. Eu estava vendo uma reportagem disso, que acho que pessoas compram pontos, moedas, sei lá, e custa tipo 90 centavos. Mas eu vou te falar, eu gasto assim... dinheiro com joguinhos online. Eu já fui daqueles caras que compra roupinha do Dota, essas paradas assim. Então assim... Quando você vai gastar, pra gastar, sei lá, R$50 num aplicativo, num jogo, pra eu ter uma vantagem dentro daquele jogo ali, que daqui a uma semana eu não tô mais jogando, um outro cara desse aí pegar e gastar R$50 pra ver um bando de idiota fazendo idiotice, cada um tá gastando. Pra mim o jogo é a minha meditação, é a maneira que eu me desconecto do mundo e ali eu consigo relaxar, né? Eu consigo sair da aceleração de ansiedade e voltar. Pro outro cara, o entretenimento dele é ele. Pra outro é sentar no bar e tomar cerveja. E é um novo mercado que ele não vai deixar de existir. Porque cada vez que eu gasto uns R$20 que seja num jogo, eu penso, se eu tivesse num bar agora, eu ia gastar esse dinheiro? Ia. Aí eu falo assim, eu poderia estar no bar agora? Aí eu penso, poderia. Estou aqui.
Então Eu tô não feliz estou, assim. não estou usando esse tempo. Sem julgamento. Bom, aí entra cara. no lado confortável também. Então eu acho que é isso, assim, é isso. Aham. O cara, o dinheiro que ele gasta é pouco. Com o que ele quer também. Ele pode, assim, é o entretenimento dele. Sim. Ele tá gastando dinheiro com o entretenimento dele. Ainda bem que ele tem dinheiro pra gastar com esse entretenimento, né? A gente sonhava em Silvio Santos pra pegar o aviãozinho, pô, de dinheiro. Exatamente. Então, assim, é o entretenimento dele. Agora, o problema é, que merda de entretenimento, né? É. Cara, mas é aquela coisa, cada um tem seu não gosto, dá pra né? julgar. Então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem o lado bom, É um o caminho- lado é, um ruim. caminho sem volta. É o É, O caminho do TikTok meio já também. proibiu, não tá mais deixando essa merda. Já vai surgir uma nova rede social aí só pra pegar essa O galera. que eu acho é aquela questão, acho que... Eu, se eu tivesse uma no bolso, já tinha lançado aqui. Sai do TikTok e vem pra cá, que vocês são, porra, super aceitos. Super aceito. Vem comer milho O aqui. OnlyFans fez algo assim. né? Exatamente. Ele criou uma plataforma assim, aqui você pode. né? Instagram não deixa? Vem pra cá. OnlyFans, pá. A Faz gente aqui. te aceita, Ah. é só pagar. Exato. Assim, a demanda tem, né? sempre A pra demanda tudo, tem. cara. Pra tudo, demanda pra tudo. E de realidade aumentada, eu vou falar uma coisa pra galera de construção. Fala aí. Como que já tem na Europa, já tem nos Estados Unidos e não tem no Brasil um aplicativo pra você passar pela rua onde você tá e você vê os imóveis que estão pra venda, pra locação. Nossa. Não tem ninguém fazendo isso no Brasil, cara. Isso é um negócio simples de fazer. É Você que eu vi. pegar o celular, Vamos fazer. ligar a sua câmera igual caçar Pokémon. Tá aí, você vai- pronto. Não, é que Imóveis. acontece? Um amigo meu Porque no falou. Brasil não dá, porque se tu fizer Não, isso, vem mas vem um e capta o é telefone, questão de né? dados. Um amigo meu que mora nos Estados Unidos comentou que lá eles têm um banco de dados que eles sabem. Assim, todo corretor tem acesso a todos os imóveis que estão à venda. Isso. E Isso no lá o sistema é Brasil, diferente. é diferente. A gente tem um sistema que algumas corretoras elas fazem parceria com outras corretoras. Então elas Perfeito. criam ali uma comunidade de corretoras, mas E existem só ela- diferentes Quebrar essa merda. Nos comunidades. Estados Unidos é um banco É, único. existem diferentes tá. comunidades, diferentes bancos de dados que eles não se correlacionam. É verdade. Então, para fazer um aplicativo desse, já entra nessa questão também que envolve aspectos Mas... Bruno, recebi minha segunda chamada. hein? A é. terceira eu sou botado pra fora. Tá bom. A gente tá a meia hora nas considerações finais. Não, então, tudo bem. entra nisso também, de que a tecnologia ela funciona diferente para cada país, né? Para cada que entra na questão cultural. Cultural, exatamente. Então, também é um ponto. Mas é uma tendência que vai acontecer aqui Vai, em pouco tempo. Alguém é. já está trabalhando nisso, já estoura. Um pouquinho depois, como sempre, mas Mas O quinto andar já tá arrebentando, Tá. né, na questão de Ele aluguel. já e faz já geolocalização, se colocar a realidade aumentada, Já estão voando. o Airbnb. Cara, é um caminho sem volta, não tem jeito. com certeza. E aí você falou no início do programa, eu fiquei com isso na cabeça, que é uma repetição. A inteligência artificial ela é um copiar e colar, né? Uhum. Ela trabalha em cima daquilo já pré-existente. E aí a gente veio com aquela indagação inicial, isso vai substituir o engenheiro de alguma forma? Cara, mas a ciência de um modo geral, né? Não só o engenheiro. Na verdade, quando um pesquisador começa uma pesquisa, na verdade ele está buscando até perguntas que ele nem sabe que ele tem que perguntar. É isso. E isso a inteligência artificial não vai tirar. Porque ela não sabe o que é. Entendeu? Então... Ela não tem a capacidade, a grande diferença do ser humano para todos os outros animais, inclusive, não só para os robôs, mas os animais, é a capacidade de imaginar abstrações, é a capacidade de lidar com conceitos abstratos. Sim. Deus, religião, nação, um clube, tudo são conceitos abstratos. A gente comunga de uma mesma língua e por isso a gente confia mais um no outro por conta desse conceito de, se ele fala a mesma língua que eu confio mais nele. Isso é um conceito do ser humano e que fez o ser humano evoluir. Foi quando isso é aquele livro lá do Sapiens, né? Sim, do que ele maravilhoso. fala. Que ele fala, a gente conseguiu sair do primata, né? Que tinha um limite de 100 indivíduos. Porque 100 indivíduos era a sua capacidade máxima de memória para decorar a fofoca. Porque era a fofoca que é o instrumento de confiança. E 100 indivíduos é o máximo que você consegue decorar de comportamento de pessoas para saber é confiável ou não é.
E o ser humano, ele cria a abstração. Ele cria noções abstratas de confiar em pessoas que ele não conhece porque compartilham de uma mesma noção abstrata. Sim. Deus é uma noção abstrata que é muito clara sobre isso. Se você é de uma religião e encontrou uma pessoa de outra religião em um outro país de outro lado, vocês já compartilham de valores, que é totalmente abstrato. Você passa a confiar mais naquela pessoa. E isso é o grande diferencial do ser humano para os outros animais, e imagino que assim sendo também para os robôs, né? Não, é. Eu acho que para finalizar, é tirar a posição de nós contra eles e entender que somados a gente vira É um super-humanos. conjunto, isso Pessoas com habilidades especiais. Sem falar dos exoesqueletos. Eu tô esperando. Não, cara, é aquela coisa. Meu A corpo, tô doido tecnologia... pra trocar ele. Assim, gosto muito do corpo, mas, porra... Pô, não A tem mais tecnologia- dorzinha na lombar. A tecnologia tá aí para te ajudar. Mas vão existir pessoas que vão usar isso Contra. de maneira errada. O bem e o mal, eles estão sempre em disputa, né? Exatamente. A luta continua, né? Não adianta. Mas, para finalizar, eu queria só lembrar aos nossos amigos engenheiros, agrônomos, meteorologistas, geógrafos, técnicos de segurança e tecnólogos. Que dia 17 de novembro tem eleições do Sistema Confea-CREA e Mútua. Então, prestem atenção nos seus e-mails, regularizem seu cadastro. As pessoas que estão em débito com o conselho, regularizem para poder exercer o direito de votar. Se você não exercer o direito, está deixando as outras pessoas escolherem o seu conselho para você, e aí você vai ter que lidar com isso pelos próximos 3 anos. E é a primeira oportunidade que o engenheiro, meteorólogo, geólogo, etc., tem de fazer a votação de onde ele estiver. Isso. Porque Eleições vai ser gerais, online, né? As vai eleições ser gerais, online isso. essa eleição, então... É a primeira vez? É a primeira vez que A vai primeira ter vez as eleição eleições geral gerais. online. Já teve uma... Teve uma de Conselho Federal, de uma cadeira da Mas eleições engenharia gerais civil. vai ser a primeira vez. E isso vai ser... valioso. Esperamos, assim, que os engenheiros entendam isso e possam... Eu não sei como é que é lá no Sul. Aqui no Rio a gente tem um problema grave de representatividade, porque a gente tem um cenário de 100 mil engenheiros e 5 mil votam. Quando eram presenciais, até menos. Acontece, Então você tem um presidente eleito com 2 mil votos. Pô, não pode, não representa a classe. Não representa não ninguém. representa a classe, exato. Não representa, com 2 mil votos hoje, você não elege ninguém representativamente falando. Mas já vamos fazer uma automação convidando 100 mil. Entendeu? Então, fica isso. E é aquilo que eu falei quando o Miguel esteve presente. Se um presidente ele é eleito com 10, 20 mil votos, 30 mil votos, a gente está falando de 30% só da margem. Isso não é nada, mas 30 mil votos é eleição de deputado. Então, o prefeito, o governador da cidade tem que sentar com esse cara para conversar, porque Exato. ele virou uma Passa a ser um liderança. presidente com muito respaldo, né? É uma liderança absurda E é uma dentro do eleição setor. importante, né? Presidente do CREA de cada estado. Então, em todos os estados acontece no mesmo dia, né? 17 Exatamente, de é isso aí. novembro. Né? Então A fica Thaís aí. também- A Thaís também tem o Tá candidato ali, dela. já já. tá ligado. Tem Sério? candidato também lá no Paraná. Voto Então- secreto, hein, Thaís? Não. Já tá lá aberto. Mas Já fica- tô compartilhando. fica- É importante influenciar É isso aí. coisas boas, né? Vamos usar Verdade. a inteligência artificial ao nosso favor, É o né? nosso Pro bem. favor, pro Vamos bem. usar a inteligência natural ao nosso favor. É isso aí. Não, e o Mas- ato de persuadir, né? Faz parte Ah, também é, do faz ser parte, humano, exatamente, influenciar, é isso aí. né? Tem aquele livro do... Pra é, isso estamos aqui. Como né, fazer Thaís? amigos e influenciar pessoas. O livro mais lido da Terra, é importante. Mas é isso, fica aí o meu recado. Então, se regularize, fique atento para poder, dia 17 de novembro, exercer o seu direito de cidadania e votar num sistema que você é o profissional. Então, se você não exercer, ninguém E vai você exercer vota para lá, você. site é votacrea.com.br. É só entrar lá no dia que... É isso, minhas redes sociais é brunogaldino.eng. Eu acho que eu devo ter batido o recorde de tempo nas minhas considerações. Fez com excelência o papel de Ed por sentar nessa cadeira. Não, a gente ocupou do teu tempo também. Vamos Thaís ser mais sucinto. Vamos ser mais Thaís sucintos. Fogel, empreendedora, engenheira e designer. Suas considerações virais. E faça também o pedido de votos. Fala da tua empresa também. E as suas redes sociais.
Então, quem quiser seguir também no Insta, né, @ThaisVogel, lá tem acesso também à página da minha empresa. E eu já fiz uso das considerações finais aqui também do colega. Quem é seu candidato lá no Paraná, pô? Pode Então, fazer campanha aqui. Pode fazer campanha aqui. Claro, aqui é Ai, que coisa boa. Então, a gente tá aí... Aqui é aberto. É bom que você não, divulga todo o pessoal mundo de lá. divulga. Todo que é amigo pode fazer campanha. Então, lá no CREA, Paraná, a gente tá com uma frente parlamentar bem legal, então a gente tá entrando aí com algumas... aí um envolvimento político, né, que realmente promove mudanças, então quem está à frente aí é o nosso presidente atual do CREA hoje, ele tem feito um trabalho bem legal, voltado à sustentabilidade, voltado muito à inovação também, questão de startups ali do Paraná está muito forte. E o Ascari também, que é o Clodomiro Ascari, ele tem ali um posicionamento bem legal, então a gente está aí favorecendo ele, né? Pode pedindo falar. voto aí Eu pra falo ele. assim, eleição tem que E pedir pro Miguel voto. também, né? Pedir voto pros dois. Pedir voto. Você vê, a Thaís pediu voto pro Miguel e Pedir o voto Bruno pro não. Miguel. falaram, Não, tô ajudando vocês, né? Foi a orientação que me passaram. Dá o recado da eleição. Da Vou te dar o eleição. recado. Então tá. Não, a eu gente achei que pede era que- só eu que não podia. Ah, o Rodrigo já maluco, que tu falou mesmo. Muito obrigado, Thaís. Foi um prazer tê-la conosco. Rafael Lanfredi. Rafael Lanfredi. Eu queria ser A engenheiro gente, pra nem votar no a Miguel. gente nem falou sobre o seu empreendimento de cerveja, né, cara? Pois O cara é é. mestre Pode falar, cervejeiro, pô. Pode falar. O cara botou come em Acho que eu 24 cidades. agora, você fala o que você quiser, você também. Inclusive, eu acho que a gente não devia estar bebendo uísque, não. A gente devia estar bebendo a Mas cerveja eu do sei. Rafael. Não, cara. E eu quero saber também como que ele ajuda as empresas a ter mais igual- inteligência é igual artificial, né? Você não o- compartilhou isso também, né? É igual o debate de presidencial. Agora você tem 30 minutos para suas considerações finais. Considerações finais aí. Tá vendo, né? Gente, de forma prática e rápida, a gente está vivendo a quarta revolução industrial, né? Então, quem não se atualizar agora vai ficar para trás. Isso não é um sentido de urgência, um chamado de urgência, longe disso. Tá todo mundo aprendendo a conviver com isso. Eu também tenho filho em casa, eu tenho dificuldade no trabalho, eu tenho funcionário que já usa isso a seu favor. Então, todos nós temos um desafio muito grande que é conviver com essa avalanche que é a tecnologia que agora é popular e acessível para todo mundo. O dono de um açougue no interior do Piauí vai ter acesso à tecnologia gigantesca de dados. Eu até anotei uma frase aqui maravilhosa que nós estamos vivendo a era do futuro em dados. Tudo vai poder ser mensurável. Para quem é engenheiro, é quase a realização de um sonho, né? É um orgasmo. É um mental. orgasmo. Tudo vai ser possível mensurar em dados. E eu tô aqui para ser essa ponte. A TubeTech ela existe por conta disso. A ideia é de trazer tecnologias globais para negócios locais. Então, às vezes, a sua empresa precisa de uma solução que já existe, que é financeiramente aplicável e que você ainda não sabe. E a minha empresa se posiciona para te ajudar nesse caminho e te apresentar essas soluções. Sigam nas redes sociais, Rafael Lanfredi. E Rafael com PH, né? com PH. E, Rafael, fala também um pouquinho aí faz o jabá do lugar que eu te conheci, por que eu te conheci, né? Eu acho, pô, não vai tá aqui, já pode falar. Pode falar do BNI? Claro, ué, tá aqui, Sou ué. membro do BNI, o maior grupo de networking do mundo, qualificado do mundo. Vocês estão super convidados para participar de uma reunião. E eu conheci o Edipo mesmo num churrasco à beira-mar, maravilhoso. Do BNI. Eles se encontram, o grupo específico do Rafael se encontra toda terça-feira às 6 da manhã. Inclusive, amanhã ele deve estar lá. E aí eu falei assim, Rafael, terça-feira, Caralho, 6 da manhã. 6 da manhã. É difícil, mas quando tiver churrasco assim, final de semana na praia, pode me chamar que eu venho. Nosso churrasco existe por isso, inclusive, para quem não quer acordar Não, mas cedo. vamos lá, 6 da manhã é para ir presencial ou só as inteligências Presencial. Presencial. Não, tem lojas, tem loja, não, tem grupos que são não presenciais. Mas o do Rafael O meu especificamente... é a galera do abraço, a gente tem que chegar às 6 horas. Eu sou a galera do abraço, eu gostei. 6 da manhã. 6 horas da manhã do abraço, da bom dia pro sol. Eles né? se encontram num hotel ali em Copacabana, né? Copacabana Suites, na Barata E aí é Ribeiro. um café da manhã que é super acessível, 60 R$65. R$65 aqueles café de É verdade, não é verdade, hotel, cara. não sei o quê. Os caras começam a se encontrar na segunda, ele vai sair daqui, vai pra lá e emenda. É, eu acho.
Eu acho. Copacabana? Eu acho. Eu lembro na época que a gente bebia e tomava... 6 horas da manhã, eu não vou falar qual era o local que a gente tomava. network, A gente qualidade. tomava café da manhã com Pô. profissionais da noite, porque a gente vinha da noite virado em Copacabana Pô, e parava pelo amor em de certos Deus. lugares que davam café da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Entendi. Eu sou um rapaz do interior, eu não peguei essa juventude de Copacabana. Excelente, Rafael. Cara, prazeraço tê-lo aqui. Você é um cara aí, pô, excelente. Quando você me falou sobre a empresa e sobre a TubeTech e sobre o... Vou falar pra todo mundo agora, o Chatbase. Chatbase foi um conselho que o Rafael me deu. É um website. Você entra no website, você coloca o PDF, a imagem, o site para crawling. A única limitação, ele é gratuito, mas ele tem uma limitação para 400 mil caracteres. Então, quando você dá um site, ele vai fazendo lá o crawling, ele vai contabilizando quantos caracteres ele foi fazendo. Até 400 mil. Mas você paga, ele aumenta só. Exatamente. Eu não vi quanto que são os planos, mas provavelmente natural que ele tenha isso, né? Mas 400 mil caracteres já é coisa abessa, assim. Você já dá para ter uma noção da potência do que é a ferramenta. Chatbase, assim... E dá pra você integrar e vendendo um pouquinho o peixe. Dá pra você integrar no WhatsApp, dá pra você integrar no teu site oficial, nas tuas redes sociais, no direct. Então você imagina se tem uma inteligência trabalhando 24 horas pro teu negócio te vendendo, cara. Da maneira que você quer, né? O gratuito já faz isso? O gratuito já faz, mas limitado, como ele disse. Agora Não, o a pago, TubeTech faz isso. Hashtag eu quero. é fantástico. E, rapaz, assim, agradeço muito a tua disponibilidade, conseguiu aí mudar a nossa agenda aí, conseguiu vir aqui, acho que foi excelente esse período de aula, né? Bruno, assim, caraca, de expansão de mente, assim, cara, de a gente... De vez em quando a gente tem que olhar pro abismo e sorrir. Aí a gente vê inteligente, você pode botar aquele meme da cabeça explodindo. Não, e assim... E é bom, né, cara, assim, a gente olhar pro abismo escuro e de vez em quando você vê um olho de volta te olhando de volta, assim. Sim. Mas é um olho de confiança. É tipo assim, cara, o abismo não é tão escuro assim, quando não é esse medo todo que você precisa ter. Isso é excelente, cara, assim, eu acho que a gente precisa de pessoas como você dentro do nosso ciclo. A gente aqui também, a gente se aproveita um pouco, né, Bruno? Quando a gente conhece pessoas assim geniais, pessoas que têm ideias muito boas, a gente traz pro podcast porque a gente quer ter próximo da gente. E você foi um caso desse, Rafael, assim. Muito obrigado, aquela conversa pela que a gente recepção. teve, ainda que embriagado, eu tive a lucidez de entender que você era um foco de luz ali, com muito conhecimento, que a tua empresa é uma empresa especial, se posiciona especialmente aí dentro do mercado. E fico muito agradecido com o seu trabalho. Thaís, cara, agradeço muito a sua presença aqui. Eu acho que engrandeceu muito. Foi. A Thaís, ela chamou a atenção nossa, porque ela foi... Aquela troca de cartões, né? A gente está em congresso, troca de cartões. O cartão dela era uma folha cheirosa, bicho. O cartão dela tinha cheiro. Eu falei assim, cara, como é isso? Ela, não, eu boto óleo de manjericão. Manjericão. Óleo essencial de manjericão. Eu falei, você pinga um óleo em cada cartão? Em cada cartão eu pingo um óleo. Tá alinhado, Bicho, o Miguel olhou pra ela e falou assim, eu quero você na minha campanha. Ele falou, caraca, eu preciso... Quero ver o Iá fazer Eu isso. preciso de você aqui. isso aí. Eu preciso de pessoas que pensem dessa maneira. Ela falou, não, já estou envolvida lá no Paraná. Mas olha que coisa sensacional. Aí eu falei assim, não, peraí. Vou ser sincero, preciso não é a Não, primeira vez que eu vejo isso detalhe. não, tá? Sério, cara, eu achei... Não, detalhe que o cartão, Porque- ele é o papel semente do manjericão mesmo. Então Porque- a pessoa planta o manjericão. Porque no meu casamento, o convite já tinha cheiro. Não, mas ali não é só o cheiro, ali é o pé de manjericão. A pessoa Não, nunca vai sim. esquecer de mim, ela vai estar lá colocando o manjericão na Na- pizza, na- ela vai é, lembrar. Mas é E isso. assim, Mas é uma coisa, mas é aquela parada, cara. Às vezes é uma pequena sacada, uma pequena coisa que te diferencia detalhes. no meio da multidão. Não, é o que Você vai sabe, te você sabe que o diferenciar. É detalhe. olfato é o nosso sentido com maior memória.
Então, quando a gente trata, quando a gente adereça, né, a gente endereça essa sensação do olfato, a gente está conversando com o subconsciente da pessoa e ela não está sabendo. É uma PNL puríssima isso. Sim. Manipulação da mente, assim. McDonald's, Subway, Exatamente. né? O cheiro do deve ser perfume, aquele cheiro de cheeseburger do McDonald's. Não é possível. Aquilo é... Uma vez eu fui pensado. numa fábrica de... Pra encerrar, tá? A última história que eu vou contar. Uma vez eu fui numa fábrica desse negócio de salgado, não sei o que, o cara falou, se tu vê um pão de queijo com muito cheiro de queijo, é o que ele não tem queijo. É mesmo? É. Não tem queijo. É só química. O pão de queijo com queijo, ele não tem esse cheiro de queijo. De queijo. Que cheiro Tem forte. um cheiro de chulé, assim, tem um cheiro ruim. É, não é esse cheiro forte, característico que você associa, não é? Maneiro. Mas então, Thaís, assim, achei, pô, agradecido demais a oportunidade aí, essa sincronicidade de você chegar hoje no Rio de Janeiro já ter essa oportunidade, você poder sentar aqui com a gente. Um assunto que, cara, super combinou, né, cara? Esse antagonismo, que na verdade não era antagonismo, né? São dois vieses de um mesmo futuro que a gente vislumbra para a humanidade. De aquário, né? Um lado mais humanista, um lado mais tecnológico, e isso se combinando, eu acho que, cara, eu imaginei aquele símbolo da medicina, né, cara? Que na verdade é o DNA. Do seu dia. É o nosso DNA. É porque agora o Instagram, o algoritmo dele tá me mandando uma porção de coisa falando de que o humano foi uma inserção de um alienígena que botou no macaco, etc. E essa porra desse símbolo aparece todo dia pra mim no Instagram. Eles agora... Porque eu tava consumindo muito material de alienígena. Ficou na bolha. Ficou na bolha, é verdade. Ficou maluco com o ET do México. Fui capturado por isso. O ET do México. Tu acredita que era um crânio de lhama? Tá zoando. De lhama, aquele ET do México. Era uma cabeça de lhama com ossos aleatórios espalhados ali como se fosse um corpo. Não foi dessa vez ainda, mas é isso. Não foi. Então, assim, fiquei muito feliz, cara. Essa mesa daqui foi uma mesa mind-blower, porque, assim... Disruptiva. De explodir a cabeça. Foi ótimo isso aqui. Foi mesmo. E, mais uma vez, fiquei agradecido de ter dois convidados, como diz o Rodrigo, dois novos ídolos que eu ganho aqui. Porque ele disse que se eu não falar isso é porque eu não admirei de fato os convidados. Então, como da última vez eu não falei isso pro convidado, o convidado saiu até triste daqui. Ele falou assim, pô, você não falou que você ganhou um ídolo. Eu falei assim, não tem problema. Na próxima eu vou ganhar 2 de uma vez só. E pra resolver esse problema. Vai ficar na média, né? Exatamente, na média dá 1. Na média dá 1, isso aí. Então, assim, fiquei muito feliz com isso. Queria agradecer novamente ao Diário do Rio por estar disponibilizando esse espaço pra gente e ao Clube do Empreendedor por disponibilizar toda a infraestrutura pra gente gravar isso. Quero lembrar novamente, Miguel não está aqui, não vai estar participando com a gente até dia 17 de novembro por conta das eleições. Lamento, mas assim, é bom não ter ele nos controlando, né? Pô, se eu tivesse aqui, não tinha acabado há tempo. Rodrigo, A gente vai levando. Rodrigo que passa só dor de barriga. Então é isso, gente. Não tivemos o nosso momento de fã porque trouxemos uma fã Exatamente. para cá. Então, assim, não é porque estamos deixando de ler a mensagem de vocês. A partir do próximo programa voltaremos com os abraços e beijos a todos vocês. Obrigado novamente pela audiência e fiquem com Deus. Valeu. Beijo. Valeu. Vai rolar uma foto?